Sem Frango Podcast. Fala, galera da quinta-feira. Oi, Te falar, né? Até bom demais, né? Bom, graças a Deus. Aqui, né? aqui acabou que não vem, né? Não vem. Mas é quinta-feira assim, Dá quinta-feira preguiça, não, dá preguiça ele não vem não, cara. Fala, vocês é. dão conta lá. Um abração pro Romulo Aí, viu, Romulão, filho? abraço pra você, Romulão viu? não tá aqui hoje de novo, mas tá lá assistindo a gente, com certeza absoluta, né? Certeza. E agradecer que hoje o trem aqui tá tchã, Tá não tchã, tá? tá tchã. Tá tchã porque, assim... Só tem gente de fama O cara é um aqui hoje, terror. Terror, né? É, o cara é um terror. Não, nós vamos dar risada hoje, hein? Hoje, né? O papinho que eu tava batendo antes aqui... E eu achava, velho, que eu tinha vozeirão falando aqui. Não. Na hora que agora abriu o bico ali, filho. Nós dois temos voz fina, filho. Ainda bem que esse estúdio aqui é Fina bem e fanha, fechadinho, né, de resfriado. Bem, de Deus. E aqui, gente, queria agradecer a participação da galera que tá assistindo agora. Entra no chat ao vivo lá, manda um oi para esse parceiro que vai entrar aqui. E agradecer principalmente aqueles patrocinadores, Opa! né? Os nossos oficiais, que é a Ampliei, que é a mãe dessa pancada toda Esse aqui. estúdio lindão aqui. Esse estúdio top. Você que tá afim de ter o seu próprio podcast, gravar seus cursos, aqui tá prontinho para você. É isso Nós aí. temos que também agradecer a Filmei, produtora de vídeo fodástica, top. Ó, faz casamento, faz vídeo para TV, corporativo, institucional, faz vídeo pro Brasil inteiro aí. É só entrar lá no www.filmei.com.br. Aliás, uma novidade também, voltando lá na Ampliei, agora tá com site novo. Tá com site novo. É só entrar lá também, Ampliei, lá tem os pacotes pra adquirir, ó, não perde essa também. www.ampliei.com.br, né? Aí. E a Amplitude. Você viu que os nominhos é tudo meio parecido, né? Não é bobo, né? É o grupo, não né? é bobo, né? Fica fácil pra nós, né? Então tem a Amplitude. Amplitude é uma bela de uma agência de publicidade. E não é aquela que faz só artezinha, não, tá? Não. Ela faz planejamento de marketing, ela faz tráfego, ela cria estratégia, eventos, feiras do Brasil inteiro, né? Agora, inclusive, vocês estão promovendo Brasília, agora, né? Brasília, fazer uma bela de uma feira lá. Que você precisar aí. É isso aí. Então, assim, cara, eu acho que esse cara tinha que ter sido o primeiro convidado, não desmerecendo os demais. Porque é o seguinte, eu penso assim, cara, um podcast hoje, o podcast em si hoje, ele surgiu mesmo lá dos primórdios, que é a famosa rádio, né, cara? A rádio é um trem bom demais da base conta, da né? comunicação. O que nós vamos acabar ferrando ele um pouco, porque rádio, cara, o cara vê só, ouve a voz e acha que o cara é lindão, né? Hoje vai ter umas senhorinhas. Ei, vai ter uma decepção, velho. Vocês vão tremer na base hoje. Mas aqui, nós temos que convidar esse cara logo, porque ele tá até tremendo de vontade de falar, tá porque louco. ele não tá acostumado a ficar quieto, né? Só nós falando, tá dando comichão. Então, gente, hoje com vocês, nosso grande brother, um cara fantástico, o cara que tem mais de 50 anos de rádio, sacanagem. É verdade. É o cara da Rádio Fama, o nosso amigo Luiz Roberto Silva. E aí, povo bom, hein? Felicidade, hein? Felicidade. Erguemos tua bola? Olha, vocês ergueram, mas eu tô preocupado, viu? Porque eu vou perder um punhado de fã. Porque todo mundo achou que eu sou feio. E eu sou mais feio ainda. Então, sacanagem. Que eu sou bonitão. Eu sou bonito por dentro, né? Por dentro. A voz é bonita, hein, cara? Aliás, eu quero agradecer minha mãe, porque ela me teve, né? Se ela não tivesse me tido, eu não tava aqui. Então, minha mãe, obrigada, senhora. É verdade, né? Aliás, qualquer mãe, né? Mas eu sempre agradeço a minha mãe, viu? Mas o Guto é um cara que levanta muitas bolas das pessoas. Levanta, Guto? Não, tô de boa. Daqui a pouquinho tem alguém que vai que você levantar a sua. Vocês já viram, né? Como é que vai ser hoje, sentiram, né? Aliás, o Alisson, agradecendo o Guto e toda a equipe aqui, né? E você falou que vai ter uma feira em Brasília. Tem uma feira Eu fiquei muito feliz, rapaz. A Rádio Fama pega lá em Brasília. Pega em Brasília? Pega em Brasília, Chevette, Corcel, pega tudo quanto é Pega em carro. tudo quanto é carro, pega, né? Pega em tudo quanto é carro. Que tem uma antena boa, pega. Aquelas que sobe automática ainda, né? Aquelas é mais top ainda, né? Agora voltou aquilo lá, porque tem muita rádio, muita interferência, e o pessoal voltou a usar aquelas famosas antenonas. Estão voltando. Já tem empresas negociando aí, vendendo já, né?
Porque os caras vêm com aquela coisinha atrás, bota né? que lá não dá alcance, não pega. E como você tem muita, você não consegue pegar com qualidade, né? Mistura tudo. Você vai andando, vai misturando frequências. Culpa do governo também, mas isso aí não é problema meu, não, né? Pode falar muito não, né? Não, senão o YouTube bloqueia nós, né? O YouTube, sabe? O YouTube bloqueia nós. Nós vamos no YouTube? Vamos pro YouTube. Olha que trem chique. YouTube forte. Coisa louca, hein? E daqui uns dias o YouTube da Rádio Fama também vai estar violento, hein? Vamos estar junto com vocês, né? Amém. Opa! Eu vou entrar no canal de vocês vão entrar no canal do YouTube da Rádio. Ah, lindão. Aliás, nós já estamos aqui falando pra vocês que, Rádio Fama. Ampliei, Cefragou e a Rádio Fama tá parceria, esquematizando um trem aí que vocês vão ficar... Vai vir coisa muito boa aí. Muito boa mesmo. Aliás, falar da Rádio Fama, né? Que virou nossa patrocinadora de agora oficial também. Tamo junto aí, viu, gente? Rádio Fama. Rádio Fama é 97,9. E Lambari 107,1. São duas. Nós somos duas. E se o cara quiser ouvir também, ele pode ir lá em Brasília, por exemplo, e pode entrar no www. A Rádio Fama tá no site, tá na Alexia, tá em tudo. Tem naquelas mais rádios também, tem um tanto de rádio. Tem tudo, tá tudo lá. Não sei hoje a gente tá em todo lugar e é fácil de Vocês estão acostumados a ouvir rádio dessa cidade grande aí? Uma coisa mais, não que eu tô falando mais assim, um lado não tão próximo. Cara, escuta a Rádio Fama, escuta o programa desses caras, vocês vão pirar. Porque é um trem assim diferente mesmo. Eu vou falar bem a verdade pra você, eu sou suspeito, porque nós vamos contar umas boas histórias aí, eu vou falar pra você. Nós já até batemos feio um com o outro aqui, pra vocês terem noção, tanto que os caras eram bons. Diz o Luiz que tem história pra burro pra contar. Tem história, né, tem história. História vamos começar com uma história do seguinte. Cara, como que você surgiu na rádio? Cara, eu surgi em rádio, eu comecei a trabalhar em rádio em 1980. Nossa, minha idade, ó. Um amigo meu, o Cássio Terra, ele trabalhava de sonoplasta na Rádio Cultura. E aí ele falou, eu estava procurando trabalho, eu estava trabalhando no Eusébio, enrolador de motor, olha você vê. Olha só. 17, 18 anos, que sempre meu pai ensinou que a gente tinha que trabalhar desde pequeno. A gente nunca teve nada na mão, a gente tinha que trabalhar. Então a gente, na época, né, engraxava sapato, a gente vendia picolé pra rua, juntava garrafa para vender garrafa, enfim. E depois surgiu essa oportunidade para trabalhar só final de semana. Eu fui lá para ver. Em Fama mesmo ou você era? Não, eu morava, sempre morei em Alfenas. Alfenas. Minha família é de Alfenas. Tá. E aí o Zé de Souza, eu fui lá conversar com o Zé de Souza na Rádio Cultura, e quando eu entrei na Rádio Cultura, foi paixão à primeira vista. Só que eu vi aquele tanto de botão, aquela coisa. Rádio Cultura, para quem não sabe, e às vezes tem gente que nem sabia, né? Nem sabe que existiu, né? Mas era a Rádio AM, cara. Pensa num trem bom. E lamentavelmente ela está se acabando, né? Então a gente foi, e a Rádio Cultura era a voz da cidade na época, né? E eu fui fazer o final de semana. E aí eu apaixonei, eu sempre fui muito perfeccionista no que eu faço a nível de rádio. Eu gosto de uma plástica perfeita, eu gosto de casar vinheta, eu gosto de trilha, Então eu comecei a mostrar isso para eles, fazer lá. Eu era moleque, não tinha muita coisa, mas fazer bem feito. Sim. E aí o J. Souza pegou, acabando, a menina saiu, eu fui fazer durante a semana. Eu trabalhava de segunda a sábado e domingo, o narrador de futebol só fazia narração se eu fosse sonoplasta dele. Olha. Ah, é? Porque na época não tinha muito recurso que você tem hoje. Você tem computador hoje, você dispara vinheta, você faz... pode contar? Pode. À vontade. Então, na época a gente ia transmitir futebol, o Zé Amaral transmitia, depois o Silva Júnior, grandes narradores passaram pela Rádio Cultura, na boa época do Alfenense. E então não tinha. A gente tinha 2 gravadores de rolo, um gravador de rolo, a gente usava ele para fazer o famoso reverber, que o locutor gostava de gol. Você dobrava o áudio, é isso? Exatamente. Mas não dobrava muito, ele dava um brilho. Certo. Entendeu? Ele tinha que ser dosado para ele não repetir e só dar aquele brilho da voz. A voz ficar destacada. E um outro gravador eu gravava controlando a numeração para me pegar o gol no ponto. E 2 cassetes, eu punho em cada perna aqui. Que louco. Com as fitas cassete, com um sinalzinho. Tempo e placar, essas coisas todas. Sim. E era apaixonante. Eu fazia, o cara que ouvia a transmissão da Rádio Cultura naquela época, assim, olha, essa é a transmissão da Band, da Rádio Globo de São Paulo. Entendeu? É uma sonoplastia perfeita. A gente tentava fazer, eu pegava pela perfeição. E era tão perfeito que saiu o gol, eu marcava. Na época, o
Ronaldo Coelho era comentarista, ele tinha tanta certeza que estava no ponto, que ele ia comentar, aí falava assim, no primeiro tempo o jogo foi assim, e aos 10 minutos... Caraca. Tatal fez uma jogada assim, abriu o placar para a equipe do Alfenense, o Zé Amaral narrou desse jeito. Pá, saía certinho. Já dava o play já tava lá. no ponto. Soltava a narração e tal, eu até arrepiei. Saía legal, entendeu? Era perfeito. E foi num dia desses, fazendo desse jeito aí, o Velano chegou. Eu não conhecia o professor Edson Antônio Velano na época. Ele chegou lá na Porta do Sul, abriu, não conhecia, chegou lá olhando, aí a menina Marluz, que era secretária, falou assim, tá só olhando aqui para conhecer a rádio. Eu falei, tá bom. Ele ficou uns 15 minutos olhando eu fazer aquilo lá, sabe? Gravador aqui, soltando aqui, fazendo ali, fazendo. Aí acabou, coisa aí deu um intervalo, e aí quando tava 0-0 era melhor, porque eu ia poder beber uma aguinha, sair um pouquinho, né, esticava o corpo. Ele chegou com o cartão dele e falou assim, eu vou abrir uma rádio aqui em Alfenas, a Rádio FM, se você quiser trabalhar comigo, me procura. E aí daí começou E a a rádio história era da ali Rádio onde, Atenas. naquela pizzaria? Foi daquela A época? Rádio Cultura, quando eu trabalhei, ela era ali em cima da casa do Julian Orsi. Ah, sim. Entendeu? Sim. Ali na praça, no centro, Sim, ali sim. do lado da... Pode Onde falar não, né? Satiote, era Satió ali, vendia aquelas... Exato, Satió era um pouquinho pra lá. A casa da pouquinho. Edson era em cima da Satió. Isso mesmo. Lá ele morava e em cima da casa do Julian era o estúdio da Rádio Cultura. E naquela época a gente trabalhava com disco de vinil. Que tá voltando, né? Tá voltando? Ouvi falar aí. Que o boa pessoal notícia. Os acetatos, a publicidade vinha com 78 rotação, e você acabava dando umas ratas incríveis, porque você mudava a rotação do toca-disco para botar o comercial do governo, que vinha gravar naquele acetato. Aí você punha lá, rodava. Depois você esquecia de voltar, você punha o Roberto Carlos para cantar e cantar igualzinho. Ficava. Mudou a rotação, né? Que louco, né? São histórias Cara, e histórias. tem muita história, cara. Cara, mas eu tenho uma você vai contar curiosidade. todas aqui pra gente. Eu tenho a curiosidade seguinte. Hoje, a tua vida é falar desse jeito que você já fala. Né? Oi, tudo bem? Pai, a voz. Mas quando você começou, você não tinha essa voz. Cara, quando eu comecei a falar... sabe? Ele fala assim, ele já fala narrando, né? Mas locutor é assim. Ele não tá fazendo força. Não, ele não tá impostando a voz. E a voz Exato, fica natural. Uma impostação. Eu não gosto da minha voz, de me ouvir. Acredita? Eu não gosto de me ouvir. E quando eu comecei a fazer rádio, e a primeira vez que eu fiz locução, o Edson Martins, eu já estava na Rádio Atenas, eu fazia sonoplastia pro Edson Martins, ele fazia o show da manhã. O Edson Martins era louco da vida, um porra louco, ele saía para beber, para as festas, não aparecia. E tinha os patrocínios, as coisas, e ficava a minha responsabilidade. Tinha que chamar. Aí aconteceu. Ele não apareceu para trabalhar. Meu Deus. O dono da rádio, o diretor da rádio era o Walter Mello, com quem eu aprendi muito, um monstro. Ele trabalhou na Rádio MEC do Rio, veio para cá para tocar a Rádio Atenas na época. E aí, ele não veio. Poxa, e agora como é que eu vou fazer? Na época, o Sérgio era dono da... como é que chama a loja de jeans dele? Sérgio Modas? Eu acho que é o Era de Sérgio Machado, Modas, né? Ele vendia é o calça Sérgio. jeans ali na Francisco Mariano. O Sérgio é o que tem corte das coisas aí, né? Ele vendia muito jeans e Machado aqui. Bom, era um patrocinador muito forte. E aí ele ligando, pô, precisa falar, eu tô com promoção, sei o quê. O que eu fiz? Pô, eu vou entrar no ar. E Sem até permissão então, de nunca ninguém. tinha... Não, nunca tinha feito locução. Você só tava na técnica. Só sonoplastia. E aí eu fui lá, botei o microfone do lado de cá e fazer... Fiz o programa inteiro. Consequência, o Walter Mello chegou de viagem na hora do almoço, nem foi pra casa dele, passou lá na rádio. Sabe, quem que autorizou você entrar no ar, cara? Você não é locutor. Você entrou no ar, você é um irresponsável, você tá demitido. Eu falei, tá bom, eu errei mesmo, eu tava errado. Tá bom. Aí você procura o departamento pessoal que você tá demitido. Pode descer lá agora, falar com ele lá, que eu vou descer também. Eu falei, tá bom, ué. Aí eu sair da rádio. Na época a rádio já estava lá no campus universitário. E aí eu fui descendo, eu encontrei com o Velano. Nossa, aí o trem mudou. Aí ele olhou pra mim, eu ia lá na rádio falar com você. Por quê? Não, porque eu vi o programa que você fez, ficou muito bom. Aliás, ficou melhor que o Edson Martins. A partir de amanhã você assume o programa. Pô, o cara tava do lado ou não? Não. Você tava sozinho? Aí eu peguei e falei assim, mas escuta, ele acabou de mandar embora porque eu fiz o programa. Ele vai mandar embora, o Edson Martins foi responsável de não ter vindo. O programa a partir de amanhã é seu.
Pode voltar lá pra rádio. Ele era um cara que valorizava. Caraca, mano. E aí foi aí onde eu comecei. Daí pra lá, fui crescendo. Eu diria que você traga uma foto minha na Rádio Cultura do estúdio lá. Eu não me lembrei, desculpem, mas uma próxima ocasião. Eu lembro dessa pessoa. Eu lembro. Mas o rádio é uma paixão. Eu falo que é uma cachaça, quem bebe não larga. Não larga, né? Vicia, né? Mas cara? sabe o que é da hora? É que assim, se a gente for ver, né, lá atrás, o principal meio de comunicação era o rádio. Sempre foi, Depois né? a TV foi, obviamente, ganhando espaço, mas se você parar pra pensar, todo mundo que começou a fazer TV, maioria acabou vindo do rádio. Maioria vezes. Se você pensar hoje em grandes apresentadores, pô, Faustão, ele foi locutor de... Ele foi repórter de campo. Repórter de campo. Da Band, Né? Ou programas mais novos. Então Celso... você vê gente que veio da rádio, porque a rádio ela ensina tudo, né? Exatamente. Que você precisa. O Celso Portignoli veio do rádio, tanto é que ele não é rádio, ele tem a Rede Mais. Ótima, desculpem. Ótima. A ótima. Dele mesmo, é né? dele. A rádio dele é Taubaté, Vale do Paraíba, tem já várias. Aquela região né? ali. Um locutor meu que trabalhou comigo lá, tá com ele. Tá lá, o Alexandre Rafael, muito amigo meu, sempre converso com ele. O próprio Ratinho veio do rádio. Exato. Na época que ele ficou famoso de dar martela coisa, ele fazia isso no rádio. E, cara, é engraçado porque o que hoje, indo talvez ali pro lado do humor, né? O que muita coisa que hoje é o humor de TV, tem muita ideia do humor do rádio. Mas só que no rádio, pelo fato do cara não tá vendo, você vai poder dizer isso melhor. Tudo... Não, a criatividade, você tem que mudar a voz, você tem que inventar a piada, você tem... E o cara lá é lúdico demais, porque ele não tá vendo, então ele tem que começar a formar a imagem daquilo, né? Como é que é esse processo, velho? Como é que vem isso? Eu sempre falo assim, o rádio, ele deve despertar no ouvinte uma curiosidade. Ele deve... Tipo assim, uma caixinha de surpresa. Que vem, Na né? época o pessoal falava assim, mas o homem tá lá dentro do rádio, né? Como é que ele entrou aqui na minha casa? E aí eu fiz um quadro que fez muito sucesso no rádio, que era o quadro Música da Sua Vida. Foi um quadro que eu fiz há muito tempo. Eu contava as histórias, as pessoas mandavam histórias, vinha churrada de cartas, na época era carta. E justamente por isso a gente narrava a história. Então a gente, para quem estava ouvindo, né, a gente contava a história e com trilhas, com Sim. Então, tinha um suspense. Trazia emoção. Né? Então o carro Pensa, o cara tinha que comandar assim, né? tudo isso. Você tinha que comandar tudo isso, né, cara? Olha que tesão. Eu fazia, eu separava as trilhas, eu fazia tudo na hora. E você era... Nunca fazia nada, nunca fiz gravado. Eu posso falar que eu tenho quase 50 anos de rádio, como você disse mesmo. Nesses 50 anos de rádio, eu nunca tirei férias. Você é louco? Não, sou louco por rádio. Tirei sim, quando eu casei, eu peguei alguns dias, viajei, mas se você parar um mês, só parei quando eu peguei Covid, que eu fiquei internado, e aí muita gente foi, mas fora isso, o rádio é apaixonante. Ele tem que fazer esse papel que você falou, ele tem que fazer. A pessoa lá de fora tem que viajar comigo, eu tenho que fazer ela viajar, porque eu vou cativar ela e ela vai estar ouvindo, eu vou ouvir o Luiz. O Levi Boquizar, vocês conhecem da Crazy Disco? Eu trabalhei com ele, eu fui funcionário dele. O Levi, ele tem uma passagem, você pode perguntar para ele, ele vai te contar. Ele estava indo viajar, e aí eu estava começando a ler uma carta, uma história de uma música sua vida no rádio. Ele começou a ouvir a história. Ele se prendeu na história, ele parou o carro na estrada para poder prestar atenção na história. Quando terminou a história, ele não foi embora. Ele não seguiu viagem. Que da hora. Louco, ele me contou isso, eu não acreditei. É o poder da rádio, né? É o poder do rádio. Cara, o poder do rádio é tão poderoso que, por exemplo, eu sei que você faz as orações, né? Sim. Tem a de Nossa Senhora, tem do Santo Expedito. Santo Expedito. E as pessoas param naquele horário pela fé que elas têm, pelo fato... Até hoje, no horário que eu faço a oração, eu tenho 40, 50 pessoas diferentes, cidades diferentes, que mandam WhatsApp na hora para mim pedindo oração. Eu falo o nome delas, que elas querem ouvir. Elas querem ouvir a fé. Sim. A fé, eu vou ser curado, mas eu quero ouvir o Luiz falar meu nome no rádio. E essa devoção a Santo Expedito, você não perguntou, mas eu posso fazer um adendo aqui e colocar. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, antes mesmo de começar a trabalhar em rádio, eu tinha um problema de coração, eu tinha reumatismo no sangue, eu tive sopro. Naquela época não tinha a tecnologia que tinha hoje. Eu fui tratar com o Paulo Frota em Varginha, e aí eu tive que ficar 2 meses
abandonar a escola e ficar praticamente só de repouso. Então não tinha o que fazer. E o que eu fazia? Eu ficava ouvindo rádio. Ouvia rádio. E eu era, desde aquela época, eu era tão fanático de rádio. Eu pegava rádio velho que meu pai tinha lá, e eu trocava as válvulas, fazia valvulado ainda, fazia ele funcionar, pegava, ouvia as rádio AM. Eu cresci ouvindo Eli Correia, Barros de Alencar, esse pessoal. Eli Correia foi o primeiro a fazer oração a Santo Expedito. E aí, ouvindo ele, eu carreguei isso comigo. Essa fé eu tenho, orgulho de falar que o santuário que tem aqui em Alfenas, ajudei a construir, entendeu? Que joia. E a gente não pode deixar o rádio morrer com essa questão de aproximação, de ser parceiro, companheiro. Entendeu? Acho que isso é muito importante. Você tem N rádios. Aí o pessoal não ouve rádio mais, porque tem música em todo lugar. Mas as pessoas se identificam com o comunicador X, comunicador B. Sim. Ela sabe que naquele horário de manhã ele vai ter isso, vai ter aquilo para oferecer para ela. Vai deixar entrar em casa. Eu sempre brincava com o ouvinte, até brinco hoje. Aonde que eu tô na sua casa? A pessoa ligava para mim e falava assim: você está em cima da geladeira, menina, eu vou cair daí, sei o quê. Então a gente viajava com essa. É o lúdico, né? Eu até você falou assim: negócio de horário, de que pega, né? Falou assim: eu tenho uma vizinha que ela tem. Eu sou de acordar cedo, né? 6h30, 7 horas, já tô a 1000 já. Mas ela ganha de mim, né? Então, tipo, às vezes eu acordo um pouco mais cedo e vou tomar banho e rezo umas Ave Maria lá mesmo, sem saber, porque ela liga o rádio, e o rádio ela liga numa altura que fica próximo à janela do banheiro da minha casa, e todo dia, 6 horas da manhã, ela é Ave Maria e tudo mais, né? Então, tipo assim, é todo dia. E ela fica o dia inteiro com o rádio ligado. Aí eu só percebo que ela tem desliga, um companheiro, hein? que ela liga a TV. Aí à noite ela vai assistir a novela e tudo, mas é o dia inteiro na rádio. Mas tem um estilo de ouvinte que são cativos do rádio. Esse não deixa o rádio. O fiel mesmo, né? Vou te dar dois tipos de pessoas que ouvem muito rádio. Eu fui, durante muito tempo, ostentei a coroa dele, eu fui o famoso TED. Terror das empregadas domésticas. Essa voz, filho. Não, cara, isso aí, até a gente tava falando em off agora, cara, eu me lembro, né, na época da Rádio Atenas, era que horário que começava? 8 horas. 8 horas da manhã. Todo dia. Filho, mas pensa essas mulheres gostar de limpar a casa dia de sábado. Cara, era o sábado mais, ainda tem. Mas era o sábado mais da Rádio Atenas. Cara, você pensa essa moezada, velho. Eu passava, porque eu ainda era molecão, sacanagem, né? Eu tô com as barbas brancas, chamando de moleque. Eu passava pelas ruas lá, cara, eu só via aquelas cortininhas. Sabe quando as mulheres... Vai dar um trato. Aí elas enrolam a cortina, dá um nó. Aí só via as cortininhas pra fora, assim, janela aberta. Cara... Luiz Roberto Silva pegava a Rua Tiradentes, daqui de Alfenas. Todo mundo ouvindo. Todo mundo. Eu falei, não, vou mudar de rádio, agora vou pra outra rua. Chegava lá, era Luiz Roberto Silva. Luiz Roberto Silva. Tá, mas fala aí, fala um pouquinho. Com mais emoção. Ó, cara, olha que eu não lembro. Eu que não sou hoje, é mesmo? Esse dia deve ter uns 30 anos. Eu que não sou daqui, não acompanhei, infelizmente, né? O que é o programa? Como é que é o esquema? O programa Show da Manhã, esse programa que eu faço, Sim. Show da Manhã? Não. O Sábado Mais. O Sábado Mais. O Sábado Mais é o seguinte, a gente faz eu faço o Show da Manhã de segunda a sexta, que tem uns quadros, tem o Capítulo da Novela, a Janete com as fofocas, tem o Clube do Rei. Mas o terror da mulherada. Sempre buscando música romântica. O pessoal gosta, a mulherada gosta de música romântica, né? Gosta. Elas acham que a gente é bonito, né? E no sábado eu mudo, porque o sábado o que acontece? O Sábado Mais, eu deixo o ouvinte fazer a programação. Então, ele vai escolher a música, ele vai falar que quer ouvir essa música, vai mandar pra cá, B, o C, o D. Aquela coisa de... Manda recado. De compadre. Sim. Até Sabe, hoje... as mulheres pegam as vassouras e começam a dançar e tal. É verdade. Põe o pagode aí, Luiz. Põe, não é? Assim, verdade. Eu quero aquela música do Chitãozinho Chororó, aquela lá. E você põe no ao vivo? A pessoa pra falar, você troca ideia. Eu tenho um cara em Alfenas, me fugiu o nome dele. Se lembrar, eu ainda falo. Todo sábado ele liga pra rádio e fala: Luiz, eu quero uma música que eu vou começar a faxina aqui em casa. Ele, que sabe, ele tá de folga, a mulher dele vai pra trabalhar, ele faz a faxina da casa, vai fazer o almoço, tomando cerveja, vai brincando ali. E aí a gente brinca com o ouvinte, entendeu? Eu brinco na hora, eu zoo, conto piada. Tem uma ouvinte minha que é lá de Montebello, a Neuza, ela mora em Boa Vista, Montebello. Ela começou a brincar comigo, assim, de ouvir a rádio. Ela é apaixonada no Zezé de Camargo.
E aí ela apaixonou pelo Luiz Roberto também, né? Então ela começou a ligar, a participar, aí eu fui brincando com ela. Né? E até eu cheguei na roça, fomos na roça dela lá, conhecer ela, almoçar um franguinho caipira. Cara, que da hora. Você entendeu? E aí ela liga pra rádio. Quando ela não liga, o pessoal diz, a Neuza sumiu, a Neuza sumiu. Aí eu falo, esse dia ela tinha subido bastante, mas teve um problema, sumiu. Aí eu, pô, tá perdido, vou falar o que aconteceu. Aí eu peguei, botei uma música e falei assim, nota de falecimento. Faleceu em Montebello, o povo acreditou, cara. Aí eu falei assim, pô, gente, é brincadeira, ela não morreu, não. Cara, você vê como que rádio... Então o programa é assim. Rádio é um trem muito quente, é um calor humano de verdade mesmo. Assim, eu trabalhei um período da minha vida em rádio e a gente vê, por exemplo, que isso eu não senti em televisão, né? Que depois daqui, ô Luiz, eu já trabalhei até na Bandeirante lá de Campinas, sabe? Depois você daqui, da Atenas? Da Atenas, é. E, cara, eu vou falar pra vocês sentirem assim, a rádio, cara, juro pra você, cara, começava 10, 11, chegava caixa de bombom, chega docinho, bolo, sabe? Às vezes traz uma carninha assada, às vezes, sabe? Eu quero entregar pro locutor tal, asinha pra dar o presente, hora, né? Sabe assim? Eu trabalhei na Atenas 22 anos, e aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Alterosa. E até quando foi, pessoal, você não é possível, você vai deixar a Rádio Atenas 22 anos, você vai sair da Rádio Atenas. A proposta foi boa e seria bom de você mudar um pouquinho. E eu fui para Alterosa, lá eu fiquei 6 anos. Foram bons momentos, agradecer o Jaime Mendonça, que é o dono do grupo. E aí eu ia... Agora é o Felipe que toma conta, nem ele mais. É o Felipe, né? E na época, a estrada estava horrível. Eu saía cedinho daqui de Alfenas para ir lá apresentar o programa em Alterosa de 8 até 1. Lá ele me fez ir até 1 hora, tanta audiência que dava. Eu saía de 1. E aí acontecia, eu vinha sempre de Alterosa para Alfenas e todo dia chegava uma senhorinha, Luiz, você está indo para Alfenas? Você não dá uma carona para mim? Eu preciso do médico lá, sei o quê. Lógico, vou sozinho, levava, dei uma carona. E todo final de semana... Chegava lá, como você disse, chegava um frango caipira, chegava ovo caipira, chegava verdura, chegava as coisas. Como é de ovo leva de presente. Eu nunca vi tanto carinho que o pessoal pega com a gente. Cara, o Luiz Roberto, quando ele saiu da Atenas e foi pra outra rádio, era como se tivesse... O Gugu saiu do SBT e foi pra Record. Foi mais ou menos essa sensação de Alfenas. Estranho, né? Cara, é porque assim, às vezes a gente não vê como a gente é pro público, né? Às vezes você não se vê, o Luiz Roberto Silva, que as pessoas veem você. Mas, com certeza, quando ele saiu da Rádio Atenas, cara, porque a vida inteira todo mundo escutava o Luiz Roberto Silva na Rádio Atenas. De repente tinha que mudar a estação pra poder escutar o Luiz Roberto Silva na outra estação. Olha que coisa que foi na época, né? São coisas, umas histórias que acontecem. Aí depois eu fiquei 6 anos, e aí apareceu essa concessão, eu convenci o Zé Carlos a ele comprar, ele comprou. E aí eu vim pra Fama. E garrou com tudo, né? Quantos anos você está na Fama? Na Fama agora dia 17, fazem 16 anos. 16 anos? Até tem uma história interessante, porque na época, um amigo meu, a rádio de Fama, ainda era, a concessão pertencia ao grupo Itatiaia. E aí na época eles ganharam aqui em Fama e ganharam Eloy Mendes. Eles optaram por tocar Eloy Mendes e vão vender Fama. Aí não acreditaram no potencial de Fama. Imagino. Pela proximidade de Alfenas, devia ter acreditado. E aí aconteceu, o cara me ligou, falou, está em rádio, você vende a rádio, tal, sei o quê, não ganhei uma tunção de comissão. Eu falei assim, vou falar, ué. Aí eu fui atrás, aí falaram, para citar o Zé Carlos Munhoz, eu não conhecia tal Zé Carlos Munhoz, não. Fui lá no cartório da Maria Helena, falei, Maria Helena, eu precisava falar com o Zé Carlos. Falei, o que você quer falar com ele, Luiz? Eu tô com a rádio lá pra Fama lá, eu quero ver se ele não quer comprar. Eu falei, não vai falar com o Zé Carlos, não, ele já é muito culpado, ele tem muita coisa. Imagina, né? Não vai mexer com isso, não. Aí eu encontrei com muito gosto, encontrei com ele. Falei com ele, na hora ele ficou meio assim. Falou assim, será? Eu falei, será? Se eu posso fazer uma contraproposta? Tá aqui o telefone do cara. Passeando do engenheiro, Marco Polo, lá em Belo Horizonte, você deve conhecer. Sim. E aí ele entrou em contato com ele, fez a proposta. Passou meia hora que eu deixei o cartão com ele, a cara me ligou. Aí falou assim, Luiz Roberto, eu sou um homem de amarelar negócio, não. Eu honro com os negócios que eu fecho. Eu fiz uma proposta, eles aceitaram. Tchau. Aí na hora que eles aceitaram, eu falei, só tem uma condição. Eu vou dar um telefonema aqui. Você espera um pouquinho. Falei, então tá. Ele achou que eles não iam aceitar, então. Aí ele me ligou, eu falei, Luiz, então é o seguinte, eu compro a rádio.
Mas se você vier comigo, você vier tocar rádio. Você não é também. bobo, você que já tá começando com a história, né? Mas vou deixar aqui, começar. E começo de rádio é enroscado. É enroscado, né? Ela começa com potência baixa, não pega direito, aquela coisa toda. Você, poxa. Aí eu falei, se vou aceitar o desafio, vamos embora. Mas você vai? Eu falei, vou. E era outra frequência na época, né? Quando começou? Era 103.7, não era? Não. 103.7 era diariado. Não, mas vocês mudaram de uns 8 anos pra cá. Era 98.7, eu acho, uma coisa assim. Eu não lembro, é porque mudou classe, aí teve que mudar. Foi na época que a Rádio Machado mudou a frequência também, aí ele vagou esse canal aqui, e a gente acabou pegando esse canal dele. E sempre foi FM? Hã? E sempre foi FM? Sempre foi FM, porque a AM naquela época não saía mais, não tinha, né? Aliás, deixa eu te fazer essa pergunta, que é uma dúvida. O pessoal sempre fala assim, a rádio AM é aquela rádio do povão, é a rádio da turma que não larga o osso, é aquela que acompanha mesmo, é do pessoal talvez assim de mais de idade, e as FM são rádios mais populares, rádios assim pra molecada. Foi isso mesmo, assim? Porque depois acabou tudo virando FM, né? Mas assim, existia essa diferença, ou tipo, entre vocês? Existiu. Pô, eu trabalho numa MFM. Qual que era o tipo zoação de um pro outro naquela época? O AM antigo, ele era conhecido por transmitir futebol, dar nota de falecimento, o jornalismo. Era uma coisa mais voltada para informação. E tocava o que eles chamam hoje de música sertaneja, caipira. Tá. Ok? O FM na época era o que tocava, que a molecada gosta, só tocava, né, música que na época chegando, né? E aí, música internacional. Exatamente, as músicas nacionais. O rock cresceu, depois veio o dance. Sim. Então, cada rádio seguia um estilo, né? Foi na época a Jovem Pan estourou, porque ela era uma rádio dance, hoje ela é pioneira ainda, e até na questão do podcast ela é a pioneira. Então, era isso. O AM era informação, o FM era entretenimento, som, era música. Era música. Na época que saiu, só tinham 3 rádios, na época que era conhecida. Era a Vanguarda de Varginha, a Rádio Atenas de Alfenas e a Libertas de Poços de Caldas, que era uma puta de uma rádio. E era AM? Não, tudo FM. As 3 FM da região. E a vantagem é o seguinte, a Libertas era uma rádio do governo municipal de Poços de Caldas, não tinha propaganda, então só tocava musicão. Cara, você já foi lá na Libertas? Não fui. Que isso, cara. É lá no... Sabe aquele... Tem o Palace Cassino? Sim. Do lado que tem um negócio ali de banhos e tudo mais. Cara, é lá em cima. Coisa mais linda, cara. Hoje acabou, né? Não tem mais alcance. Ela pegava na região toda e tocava música. E tinha... Ela tinha, a Liberta tinha 2 locutores. Ela tinha um locutor que eu não lembro o nome dele. Ele tinha um vozeirão. E ele tinha uma paz, né, de falar. Ele falava devagar e ele comandava no sábado as mais pedidas da semana. Era um coqueluche. E tinha uma menina que falava igual a Iris Letieri, que é aquela voz de aeroporto. Cara, aquela voz sedosa, né? Exatamente. Então, que segurava as pontas, né? Sim, ela era a referência. A Libertas era as 3. Aí depois começou... Eu gostava muito da Vanguarda também. Agora virou clube, né? Virou clube. A Vanguarda ela foi muito boa. Eu conversando com muito amigo do Júlio, converso muito com ele. Falei, Júlio, aquela linha que a Vanguarda tinha na época que a Rosângela fazia o especial no final de semana, que tinha uns quadros, uns programas colocados específicos. Perfeito. Se você fizesse aquilo lá hoje, anexado ao podcast, todo mundo ia ver. Por quê? Ela fazia um especial da semana. Então, eu lembro um que ela fez, foi o The Captors. Então ela contava a história e tocava música. Quer dizer, hoje aquilo lá, você podia botar a imagem do grupo, aquela coisa toda. Sim. Mas depois que o pai do Júlio morreu, o Galvão. Abrindo aspas aí na época. Porque aconteceu o seguinte, quando a fama entrou na notícia aí da região, preocupou, bambeou a perna da galera aí da região. Ainda mais porque era o Luiz Roberto que estava à frente. Né? Todo mundo conhecia o Luiz Roberto com a profissão dele, com a forma dele trabalhar, o profissionalismo dele, o estilo criativo de rádio e tudo mais. Então veio muito à tona o seguinte, caraca, ele já trabalhava em rádio que já era foda. Agora eles estão investindo nele.
né? Foi bem... Então o pessoal ficou meio com as perninhas bamba. E ali começou, as outras rádios começaram também a se mover, mexer. Até a rádio mesmo que você saiu, ela buscou melhorar algumas coisas. Apesar que a rádio que você trabalhava era só sertanejo, né? Antigamente era a rádio... como é que ela chamava? Porque hoje é Vida, né? É a Serra Negra. Serra Negra. Serra Negra, de sertanejo, ela era a referência. Né? Isso. Porque era só sertanejo mesmo. Então, a Rádio Atenas, ela acabou que tinha perdido um pouco o rumo dela, né? Porque ela era uma rádio totalmente popular. E automaticamente, quando o Luiz Roberto saiu, começou vários a tentar alguma coisa. Foram vários tipos Isso aí acaba queimando, né? Queimou. Aí virou um tipo de programação mais cult, depois foi uma programação mais rock. Aí, por fim, o que aconteceu? Entrou o louco aqui. Assim, seguinte, nós vamos ter que dar um jeito de pôr o trem acontecer. Aí eu fui e falei assim, qual rádio que é mais é ouvida? Porque eu não era do ramo, eu era uma agência de publicidade. E aí eu comecei a consultar. Foi quando eu olhei a Vanguarda, cara. Eu gostava da plástica da Vanguarda. Eu achava gostosa a plástica da Vanguarda e não tinha escutado ainda a Fama, né? Que a Fama tava para entrar no ar ainda. E aí foi quando eu criei. Cara, eu parei a rádio, você lembra disso? Eu parei uns 15 dias a Rádio Atenas. Lembro. Ficamos no 0 a 0, não tocava nada. Ficava silêncio. A cada 15 minutos anunciava que ia acontecer tal coisa. Ei, mas nós dois aqui, nós pegamos pra capar, né, Luiz? Poxa. Aqui era um que queria fazer uma coisa, eu ia lá, nós inventava outra de lá, mas era gostoso, cara. Mas era bom. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu era diretor da Rádio Atenas, fazia programa, e a gente tinha uma programação jovem. A gente tinha tirado da Onda Sul, que naquela época entrou com muita força, crescendo, né? O Luciano Pimenta faz um trabalho muito bom até hoje, até que tem a Onda Poços também, que tem muita audiência em Poços. E aí nós trouxemos, o Velano falou assim, vai lá e traz quem... Vão quebrar a perninha dele, a espinha dorsal dele. Aí nós fomos lá, trouxemos a Rosa Caseco, o Alex Power e o Juninho. O Júnior também veio pra gente fazer. E a gente começou a fazer barulho. A Onda Sul, teve 2 fatos que eu lembro. Antigamente, ali onde que é o posto Alfa RVM, tinha um barco estantada, ficava ali. Deus. Exato. O pessoal ficava ali, fazia banda de espuma, aquela coisa. Aí aconteceu. Vai escutando isso aí. O pessoal estava anunciando um show, e aí a Onda Sul foi, botou o carrinho dela ali, botou a estrutura da Blitz, papapá. Assim, eu não vou deixar quieto, não vou. Eles estão com o carrinho com somzinho lá? Beleza. Peguei o telefone, liguei lá pro João Carlos do som. João Carlos, seu trialé tá parado, você manda ele aqui pra mim. Agora. Agora. Põe o sintonizador ligado na rádio e vem. Ele ficou do lado dele ali, emitiu o trialé ligado na rádio, começaram a fazer barulho, fazer uma coisa. E eles pegaram as coisinhas deles e vazaram. Foram embora. E ele pegou os locutores mais famosos da rádio na época, né? Entendeu? A Rosa tem uma excelente locutora até hoje, ela parou de fazer rádio, mas ela Rosa Caseco. Ela é muito boa. O Alex Power tá aí, né? O Alex Power tá mexendo com o pedreiro, cozinheiro. Cozinheiro. Ele é gente boa, o Kinder Ovo. Esse tempo atrás foi na tua casa, não foi? Eu lembro que ele postou uma... Nós tivemos lá, ele teve lá, mas não foi na minha casa, não. Foi na casa do... até o apelido do Vaninho. Até o apelido dele é Kinder Ovo, desde a época do Onda Sul lá. Kinder Ovo? É porque ele tem uma carequinha, você parece um ovo, né? Igualzinho, cara, igualzinho. E teve um show do Claudinho e Bochecha, na época, eu não lembro quem era o diretor da Onda Sul. Eu quase saí no tapa com ele. Por quê? Porque as 2 rádios queriam apresentar o show. Cara, era outra coisa também. O locutor apresentava show antigamente. Era a coisa mais louca. Aparecia o locutor lá da rádio e todo mundo esperava tudo, né, cara? Então a gente quase saiu, mas aí acabou que a gente botou eles pra correr. Eu pus eles pra correr. Você não vou levar dentro de casa, na época do Teixeirão. Teixeirão. Então, fazer barulho. Teixeirão tem muito show legal lá. Eu pedi a mão da Rafaela em casamento, um show do Zezé de Camargo e Luciano aqui na festa do Espião. Mesmo, não teve nem jeito de falar. Tava pra começar o show, abriu o show, né? E aí a cortina fechada, coisa, e aí eu subia no palco pra animar a galera. E ela ficava jogando, na época jogava CD pros ouvintes, camiseta, material promocional da rádio. Aí ela começou a jogar, tava no canto lá, eu peguei e pedi pro pessoal, oi, por favor, um silêncio um minutinho aqui. Vou fazer um pedido aqui. Aí eu pedi ela em casamento. Aí não teve como ela falar, todo mundo... Você foi bobo, não, você foi esperto, foi ligeiro, hein? Foi ligeiro, hein? Mas essas coisas é bom a gente fazer. Eu já fiz muitos eventos em várias regiões.
O Zezé de Camargo e o Luciano fez um show no Parque Exposição de Alfenas. E o Luiz Marcelo, que fez o show na época, e o Luciano começou a passar mal. E aí, cheio, entupido, você imagina. Aí acabou o show, o Luciano queria ir embora, não ia atender, porque ele estava com febre. E você estava, Rafa, nessa época não, né? E aí, mas eu perguntando porque tinha uma colega da Janete, depois vamos falar da Janete. Vamos falar da Janete. Que cuidava do camarim deles. Meu filho, xícara com os iniciais em ouro, Zezé de Camargo, separado. E aí o Luiz Marcelo falou, como é que vamos fazer, não tenho de sair daqui. Aí ele perguntou assim, Luiz, onde está teu carro? Eu tinha deixado o carro, sempre deixava perto do palco, porque era mais fácil pegar material para subir, então eu deixava ali, eu já tinha, ia mais cedo. Você tinha um Monza, não era? Na época não era o Monza, mas nessa época eu tava no... Eu lembro do Monzão que você Monza tinha, azul, azul. Você já botou o Monzão no pau alguma vez? Ele corre pra caramba. Ele corre muito, cara. Falou tão bom do Monzão, né, velho? Mas aí você leva o Luciano pro hotel. Sai, vambora, fazer o quê? Aí ele foi. Contando história que ele tinha pegado uma paquita, sei o quê, eu escutando aquilo lá e levei ele, foi... Então tem muita história, muita coisa. Mas nós viemos aqui para dar risada também, bom? Cara, mas escuta uma coisa. Esses são os trancos e barrancos. A gente passa muito perrengue em rádio, mas também, cara, que vida gostosa que é a comunicação, né? Você tá falando de cantores aí. Quantos cantores que você já não... Apresentei muito. Apresentou, não é mesmo, cara? Chegou um ponto que eu não achava mais... Assim, eu não tinha mais aquele afã. Não vou lá pra tirar foto. A Rafa mesmo aconteceu isso. Eu falei assim, vai lá você tirar. Eu não quero tirar foto, não. Não cara, tem mais uma pergunta assim, que talvez vai abrir a mente aí. Às vezes as pessoas estão até curiosas. Você tinha um concorrente locutor assim da época que falava assim, fé das unhas, rapaz, o cara tá na minha cola ali, o cara... Porque assim, você foi referência, é referência, locução e tal, mas às vezes você tinha uma certa tranquilidade. Quando chegou esse cara, e você falou assim, caraca, esse cara aí é bom. Cara, tinha muita gente boa no rádio. Eu sempre respeitei os profissionais assim, que trabalham em rádio, mas eu não lembro assim, de algum assim, específico. Porque que tinha o Edson Martins, que trabalhava, fazia, depois ele foi embora, depois ele voltou, ele trabalhou com a gente de novo, voltou a fazer um horário à tarde. Mas eu não me lembro de alguém assim, se vai ser fulano, entendeu? Lembro desse cara da Liberta. Cada um tinha um espaço, né, cara? Às vezes no horário poderia até ser assim, mas pelo que eu vi, o homem aí é que todo mundo copiava. Copiava, gostava. O pessoal gostava de fazer. Era tão bom na festa do peão de Alfenas. Na época tinha a famosa Faculdade de Medicina Veterinária. Foi a primeira vez que teve o Cowboy Forever lá. Você lembra dessa festa? Lembro. Foi, como é que chama? Aquela cantora baiana. Não, mais antiga. Olha, eu tô ficando ruim, viu, gente? A memória não tá ajudando mais. Baiana, Elba? Não. Eu já não sei. Daniela Merco. Daniela Merco. Ela ficou brava que jogaram latinha nela, por de coisa. Sabe o que a gente fez, cara? A gente pegou o pessoal da Cowboy Forever, a gente montou um touro mecânico. Entendeu? E 2 dias da festa, eles iam levar as 10 top da Playboy. Rapaz. Só pra fazer zoeiro, subir no palco de pouca roupa, aquela coisa toda. E aí aconteceu, eu tive uma ideia de fazer. Gente, já que a gente comentou que tem off, né? O pessoal fala, o Ted mela calcinha, sei o quê. Falei assim, vou fazer o seguinte, vou fazer uma loucura. Mandei fazer um punhado de calcinha. A Lilina fez um punhado de calcinha. Na frente da calcinha, show da manhã, Luiz Roberto Silva. Aí eu falei, E a pessoa Você sabia dessa, Rafa? O pessoal ia lá no parque, lá, as mulheres pediam, eu fiz um varal assim, botei tanto de calcinha pendurada em volta da barraca da rádio. E eu jogava aquelas calcinhas pro povo e falava assim, poxa, hoje o seu marido, na hora que for tirar sua roupa, vai abrir, quem tá no meio das suas pernas? Luiz Roberto. Entendeu? Foi um coqueluche naquela época. E até já pensei em voltar a fazer-me. Entendi. Mas são... E assim... Nos trancos e barrancos, você sempre foi um cara muito aberto, né? Depende, Luiz Roberto, tá confundindo aí, mas assim, sempre gosta de umas brincadeirinhas. Eu sou. Manda um suco pra mim, por favor. Às vezes o pessoal fala, você não leva nada a sério. Eu brinco.
Você tem tua quinta série ainda, né? Na mente. Tipo assim, eu não me vejo com a idade que eu tenho porque eu me sinto mais jovem. Eu tenho umas coisas que eu faço, eu brinco em qualquer momento. Quando a minha esposa faleceu, a Regina, minha primeira esposa faleceu, a gente estava no velório, aí eu falei assim, eu vou posar aqui, a gente posou eu, uma sobrinha minha, meu filho adotivo, o Bruno, mais umas pessoas, umas 5, 6 pessoas, uma ouvinte, a Grazi, que sempre me acompanha há muitos anos. A gente estava tudo lá fora do velório, estava frio já de madrugada, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, gente, faz favor para mim. O que foi, tio? Leva um cobertor lá, cobra a sua tia lá, porque ela tá gelada. Quer dizer... As ideias. As ideias. Até no horário dele. O tio, você tá me ligando? As ideias. Você é um palhaço, eu sempre brinco, eu gosto de brincar. Eu acho que a gente tem que sorrir. Aliás, eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado com a pergunta que faz, porque sempre vai vir uma resposta afiadinha, né? E quando que veio a Janete? A Janete veio por acidente geográfico. Acidente geográfico. Sabe como é que a Janete veio? Vou te falar como é que a Janete veio. O Nico trabalhava com a gente. O Agnaldo, ele fazia o personagem do Nico. Uhum. E aí ele teve uma briga, uma discussão lá, aquela coisa toda, coisa de vaidade pessoal, né? Tá aí uma coisa que o rádio você não pode ter muito, porque se você tem, você não trabalha. Eu acho que você tem que fazer o teu, respeitar o que o teu amigo de trabalho está fazendo. Mas se ele faz A ou B, se ele faz mais bem feito que você, é mérito dele, né? Então, sim, com certeza. Mas aí brigaram, ele saiu. Isso já na Rádio Fama. Isso, ele saiu lá da rádio. Aí o Zé Carlos conversando, pô, ele era bom porque ele era 2 personagens, sabe? Fazer 2, eu vou fazer, ué. Porque eu não posso fazer. E aí eu comecei a brincar. E aí o irmão dela, da Rafaela, começou a fazer uma bichinha, a Pipica. Pipica, né? Ele começou a fazer Pipica. Ela tá só aí. Mas a Pipica não soltava, e ele não soltava a Pipica dentro dele. Por que você vai fazer uma bichinha? Você tem que ir com força, né? Você tem que soltar, né, amor? Então você tem que soltar a franga. E aí, pô, tá meio, né? E nunca te detonaram por você? Já xingaram, falaram. No começo foi, né? E aí eu comecei a brincar, a gente tinha um pneu, e aí eu fui dando asas a ela. Fui dando asas, e aí ela participava do café, do pneu, depois eu botei ela no meu programa. Ela é a fofoqueira amor. Ela vive falando as fofocas, ela pimenta as fofocas, entendeu? Tipo assim, ela apimentou esses dias aquele caso da mulher do bicheiro lá que transou com os 2 seguranças dele, ele filmou tudo, aquela coisa toda, né? Aí ela deu a pimentada dela, ela falou, ela parpitou. Ela tem aquilo que o Luiz Roberto não pode fazer, o Luiz Roberto faz com a Janete. Nada a ver, tio. Com a vontade de ser um fofoqueiro, você joga tudo nela. Nada a ver, tio. Então, mas aí ela falava, e ela ficou brava, ela virou e falou assim, ai, gente, que inveja, né? Por que eu não arrumo 2 segurança desses pra mim também, né? Então, ela tem essas tiradas dela. Sim. E as pessoas gostam, entendeu? Às vezes a pessoa liga lá e fala, Luiz, eu dou risada com a Janete. E a pegada que ele acostumou tanto com a Janete, que ele faz pergunta e ele mesmo responde, e parece que faz um mix ali que já sai a Janete junto. Tem hora que dá uma gasgada. Né? Tem hora que a Janete dá uma engrossada. Tem hora Janete. Aí eu falo, Janete, essa voz não é tua. Ai, isso é legal, né? Aí eu paro, e me deu vontade de fazer um pum, né? Aí a gente diverte. E você tem... Ela foi criada no Bloco Carnaval, ela saiu no Bloco Carnaval, a Janete. Tem fotos lá, Bloco da Janete. A Janete, né, se vestiu de Janete, e tinha um bloco que sai lá todo ano que os homens vestem mulher, vice-versa. E aí ela saiu puxando o bloco. E esse bloco existe ainda? Não. Existe. O da Janete, não. Eu não saí uma vez, não quis sair mais, não. Tá. O pessoal começou a querer pegar a Janete, eu não quis perder ela. Mas eles saem. No Carnaval, o Zé Pereira sai ainda, o homem vestido de mulher lá, eles vão se divertir. Mas foi muito bom. A gente já fez muita bagunça boa, entre aspas, né? Rádio na tua mente vai acabar? Não. O rádio, pra mim, não vai acabar, não. O pessoal fala que o rádio... Muita gente vai dizer, o rádio tem mais 10 anos, o rádio tem mais 20 anos, o rádio... Olha, enquanto existir pessoas de sensibilidade, o rádio não acaba. O rádio não acaba.
Porque a magia do rádio é algo assim, cativante, entendeu? Ele vai crescer, tomar rumos diferentes, vão ser feitos como está sendo o podcast, que é um rádio com imagem, como a gente conversou. Sim, mas, tipo assim, quem gosta de ouvir rádio, ouve. O Luiz Roberto já está na 3ª ou 4ª geração, entendeu? Um dia encontrei com a senhora e ela falou para mim, Luiz, minha avó te ouvia, minha mãe me ouvia, eu te ouvi, minhas filhas te ouvindo. Legal, né? Entendeu? Legal, então, isso é gratificante. Demais. Entendeu? Eu ando lá em Alfenas, tanto é que eu cheguei a sair candidato a vereador. Eu lembro disso. Eu fui candidato a vereador, eu fui suplente por um voto, mas eu só não entrei porque foi aquela vez do desbunde do Nico. Não o Nico da rádio, o Nico lá que era faxineiro, que ele teve o voto de protesto, ele teve milhões, foi o mais votado na história de Alfenas. É o Quer dizer, Tiririca de Alfenas. E também na época eu perdi muitos votos pro Luizinho, atual deputado. Porque na época eu botei o meu slogan Luiz da rádio, eu vou botar Luiz Roberto da rádio. Fazer propaganda pro outro sem querer. E ele começou a botar no muro, ele botava, vote Luizinho, a voz do povo. Aí linkou com o... Aí a pessoa começou a achar que aquele Luiz, a voz do povo, sem era... querer, acabou fazendo propaganda pra ele, né? Ele tirou voto, entendeu? Mas, aí depois eu falei assim, a política eu não quero mexer não, e por isso eu te digo que o rádio morre, porque as pessoas que acompanham mesmo. É que assim, né, cara, eu acredito, né, de todo fielmente meu coração, que hoje rádio não é mais música. Rádio, pra minha cabeça, rádio hoje são pessoas, são interações, brincadeiras, informação. Eu acho que voltou o que era lá atrás. É uma M porque mais veio a fase uma M estéreo. Porque tinha isso, o cara tinha que criar personagem, né, informar de maneira diferente. Depois, eu acho que com o crescimento das FM, como ele falou, é música para dar com pau. Música, intervalo, propaganda, comercial. Agora, eu acho que de certa forma, eu também, com certeza não morre. Mas teve que se reinventar de alguma maneira. Sim, o programa que eu faço é um programa que eu falo que é um rádio-revista. Porque eu tenho um horóscopo, eu tenho um capítulo da novela. Exato. E eu toco pouca música, porque Deus me deu um dom, me deu a voz que eu tenho. Então, claro. e muitas pessoas gostam de ouvir. Sim. Então, tipo assim, eu tenho que fazer o uso da voz. Não é até assim. Você também? Nossa senhora. Então, e aí, eu falo isso, eu uso o que eu tenho, porque se eu ficar falando pouco, então, não tem o quê? Para tocar música, todo mundo toca. Exato. Isso. E aí acontece. Você põe um Spotify da vida lá, você escolhe como você quiser. Eu faço todo dia, eu ponho a previsão do tempo. Eu dou a previsão do tempo para Minas Gerais, especificamente na sequência para o sul de Minas e a nossa região. Legal. Entendeu? Eu acompanho todos os dias o nível do reservatório do Lago de Furnas, com os números oficiais de Furnas. Todo de manhã eles me mandam a quanto que tá. Quer dizer, tem um quesinho de jornalismo ali, né? Também. Porque... Saca pessoal, de café, essas coisas, tudo vocês informam. Cotação eu tenho, às 7 horas da manhã eu faço, juntamente com uma cooperativa da região, a gente divulga preço do café, cotação do dólar. E eu tenho também notícias agrícolas, voltado ao produtor, ao meio agrícola. Ao agro, exatamente, ao agro. Nossa região é muito São forte. agronotícias, eu tenho 4 edições durante o dia e dentro dessas 4 edições eu tenho mais 4 do Rede News, que são notícias nacionais, que são levadas pelo César Rosa, que é um grande nome também do rádio. Ele é uma produtora de São Paulo e ele fornece pra gente. E aí, cabe a gente fazer. Eu cheguei até a pensar em colocar... Esse dia eu peguei um site e vi 3, 4 acidentes lá. Eu falei, vou noticiar isso aqui. Eu falei, não vou. Eu não vou levar notícia ruim para quem está começando o dia comigo. Não vou. Porque, pessoas vão gostar de saber. Vão gostar de saber, mas... Eu acho que por mim, né? Vou chegar e falar assim, o acidente aconteceu, faleceu, sei o quê. Eu falei, uma coisa que choca, entendeu? Eu prefiro não. Levar uma coisa mais legal, né? Uma então coisa quando tem uma notícia legal que dê, eu faço de olho no trecho todos os dias, às 8h30, que eu pego junto com o Artércio Fernão Dias, os boletins, como é que está o trânsito, sentido Belo Horizonte, São Paulo. Quanto tempo de programa? Duração do programa? É de 8h30, 3h30. Caramba.
cara, é chão, mano. É. Por isso que, né, tem que... Você tem que Você fazer vai bem. pegando... E outra, um público vai mudando, né? Vai. A pessoa que tá saindo pra trabalhar é um, depois é aquele que, sei lá, tá na academia ouvindo, e aí vai indo. Então você tem que ir trabalhando isso também, né? E o público, o perfil de quem ouve rádio de manhã, pode ver quanto a pesquisa, a maioria, uns 70% são mulheres. São mulheres, é. Perfil feminino ouve mais rádio de manhã. Sim. A partir da tarde você já pega mais o público masculino, já pega jovem. Final da tarde você já pega o pessoal que tá voltando Já pega do trabalho. Jovem. Você viu como é que o locutor, ele não, dá aquela... Eu não falei de Já shopping, pega não. É que a Janete às vezes dá uma mordidinha assim e volta, né? Eu acho que é isso mesmo. O pessoal já falou pra mim que essa... Eu ia falar piranha, não vou falar. Eu ia falar, mas não vou falar, Não vou né? falar, não. Ela, às vezes, Não, quando ela dá uma te dá ela entrou em escapada. você. Ela não dá umas sai mais. mordidinhas. Ela fica ali, um roxido, aí enquanto ela dá uns... Meu menininho tem 3 anos. Pergunta pra ele, quem que é Janete? Papai. É bem isso, olha que massa. O personagem massa, faz massa, parte massa, já, massa. meu amigo, há muito tempo fazendo. E você né? vai e vem todo dia. Eu achei moro que em Fama. Você mora em Fama? Moro, graças a Deus. Moro lá já... Quanto tempo, Rafinha? Eu não sei quanto tempo certinho, mas eu moro porque lá é um paraíso. É muito Mas bom. também Cidade Fama é sossegada. pertinho de Alfenas, E né? tem Muito muita bom. gente 20 que mora em Fama e que vem todo dia trabalhar em Alfenas. É. Entendeu? Hoje em São Paulo, muita gente, você sai da sua casa e anda quase 1 hora para chegar no seu serviço. Se uma hora tá Se você, bom. se você sair de Fama para cá, é 10 minutos, 15 minutos. É. Né? E agora, quando sair o asfalto novo, vai ser mais rápido ainda. Tá finalizando até. É. Tá, aquele outro trecho, né? Que Vamos tem contar uma a historinha do Zé de Souza? Bora. Ah, tá muito sério esse negócio. Vocês não acham, não? Eu Não, a acho, gente quer tem- conhecer você, É, né, ué. Maia? Agora vai. Ô, Cruzebeck. Casa Verde. Cruzebeck é o rapaz da técnica, né? É da técnica. Técnica. Agora é um tostão da minha voz. Fecha lá, Gu. Eu faço isso no café. Aham. O Boninho fica pé da vida. Eu falo para os ouvintes, para as mulheres, né? Você quiser um tostão da minha voz, que eu sopre seus cabelos, você pede. Você pede, né? Dá um tostão. Aí eu pego, né? Personagem Zé Bonitinho. Zé é bonitinho. Aí eu faço. Aí eu pego o microfone e falo. E agora para vocês, um tostão da minha voz. It's now or never. E agora eu vou soprar seus cabelos. Coisas assim, entendeu? Então o pessoal gosta. A gente vai inventando. A gente tem que estar inventando sempre. Mas o Zé de Souza, ele era repórter de campo. Tem umas histórias. Uma vez eu sugeri para a gente fazer um outro podcast. Eu quero trazer um amigo meu, que é o Sebastião Meira, aposentado da Unifal. Conheço ele. Você conhece ele? Eu falei para ele escrever um livro. Ele sabe mil e umas histórias da época da Rádio Cultura. Bigode, né? Isso. E aí tava transmitindo futebol. E aí o Zé Marral narrando futebol, sei o quê. Aí chutaram, derrubaram o Tatal. Ele perguntou, e aí, J. Souza, o que houve aí? Aí ele virou assim, houve a Rádio Cultura, né? é uma. Aí passou um pouquinho, jogou a bola na área, Tatal subiu, ele e o gol. O goleiro já tinha passado, era ele o gol. Aí eu disse, mas Tata vai fazer o gol. Pode falar? Vai? Puta que pariu, pra fora! E ficou quieto. Aí o Zé de Souza pegou o microfone no ar, falou, senhoras e senhores, eu gostaria de pedir desculpa, ele era muito formal, né? Pedir desculpa aos ouvintes, à família alfenense. O nosso querido narrador, Zé Marão, se exaltou na hora que o Tatal perdeu o gol. Mas pode ficar tranquilo que quando chegar lá na rádio, eu vou comer o rabo dele. Fudeu mais o negócio ainda. Tá igual a minha filha. Minha filha fala assim, pai, não pode falar puto que pariu. Eu falo assim, não, eu não vou falar puto que pariu. Pai, já falou. Eu o quê? Puto que pariu? Para de falar, pai. O quê? Puto que pariu? Ah, mas tem uma cirada muito boa. Que mais? Conta mais. Tinha um jogo também no campo do Alfenense na época, e no campo do Alfenense do lado de cima, você é novo, você não lembra, mas era todo cercado de bambuzal, muito bambu. Do lado do lado do fundo, lá do fundo tinha a cabine, subindo. Não, eu sou novo, mas eu lembrava disso. Então, e aí, o cara chutou na bola, chutou a bola longe. Aí o Jota, ele falava, o Jota era o repórter, né? Vai, Jota! Nossa, Osley Amaral, essa foi espantar pardais nos bambuzais. Cara, eu ali fazendo sonoplastio. Sacanagem. Como aguenta, né, velho? E o Zé de Souza tinha uma campainha na mesa, que lá ele ficava no estúdio,
E a gente ficava na sonoplastia. E ele tinha uma porra de uma campainha. E quando ele apertava a campainha, ele dá o maior susto do mundo, cara. Você tá ali ou concentrado, fazendo aquele pé. É aquela campainhona antiga, né? Sim. E aí, ele gostava, não, ele era um homem culto. Ele chegava e falava todo dia uma quadrinha do programa dele. E ele falava assim, agora uma quadrinha de JG de Araújo Jorge. E na hora que ele falava assim, eu já dava risada, né? Lá vem. Baixava a cabeça, ele falava lá e apertava. Pé. Aí eu apertava o botão para escutar. Luiz Roberto, ele falava muito puxado o R, né? Luiz Roberto, posso saber por que você tá rindo? Eu falei, não, a moça chegou na porta ali, fez uma coisa, eu dei risada. Já falei que essa porta fica fechada. Cara, assim, você lembra de algum perrengue que você passou, cara? Eu não sei, ou com alguém, ou numa situação, um lugar que você foi fazer algum evento, alguma história que você falou, caraca, onde eu me meti, velho? Cara, eu já passei muita história em transmissão de futebol. Uma vez eu fui fazer um jogo lá em Juiz de Fora, no estádio do Tupi, era precário, e não só lá, tinha muito. E, cara, são duas só, essa foi uma. E eu tava lá fazendo reportagem de campo, e eu ficava correndo em volta, acompanhava o lance e fazia o que o J. Souza fazia, Sim. né? E, cara, o cara jogou um bagaço laranja. Sabe aquelas laranjas, irmão, que você come um pedaço, fica metade? Aquelas laranjas pera grandona? Puta, laranjão. Que eu, na hora do gol, eu elogiando. Uma jogada sensacional, papai. Eu ponho entusiasmo na coisa, né? Porque rádio é isso. É. Esses dias mostraram. Vamos falar a diferença de narração de futebol, do rádio e da televisão. E aí ele jogou, não é que eu falei isso. Cala a boca! A minha sorte, eu tava com fone grande. Aí aquela bateu no meu fone, você jogou o fone longe. Pegou no C, filho. Pegou em mim aqui, assim. Lambusgoiou com a laranjeira, não sei. Não, e a zoeira no ouvido. O alambrado, eu tava aqui, ele tava ali no alambrado, com 1,5 metro no máximo longe de mim. Nossa, então. Ele não ia me errar nunca. Nunca acordoada mesmo. Ele não ia me errar nunca. Cara. E aí foi, outra vez foi lá em Uberlândia, o jogo da zebra da loteria. Alfenense 3-1 na Uberlândia. Paulinho Guaspé fez o gol do Fantástico na época. Olha. Eu tava lá. E aí, fazendo a reportagem, a maletinha tinha chuviscado um pouquinho. O gramado do Parque de Sabiá é daquela grama japonesa. Tipo artificial hoje, mas tapete, coisa de louco, rapaz. Fininha, bonitinha. Eu nunca vi. Não, é maravilhoso. Sabe? O Parque Sabiá, pra mim, é o melhor estádio de Minas. A nível de gramado, assim. E aí, rapaz, usando a maletinha assim, ela era quadradinha, que já era o microfone nela. E a bateria. Você enfiava o fone, era a pilha, mas e vinha a linha de transmissão que você jampeava nela ali. Cara, na hora do gol, eu entusiasmei, não sei quem que pisou naquele negócio, rapaz. Nossa, meu Eu não caio, não. Eu levei um choque, não sei da onde. Mas levei um choque. Eu joguei a maletinha longe. Eu fiz assim, voou na minha mão. Eu tava com uma prancheta que eu fazia as anotações, com o microfone, coisa. Eu tô vendo lá o Silva Júnior me chamar, falar. Eu fiquei desorientado, eu nunca vi uma coisa. Tomou um chocão. Eu falei, eu vou pegar esse negócio não, vou tomar choque de novo, aí. Nossa. E era por causa do chuvisco, às vezes. Hã? Você falou que tava dando chuviscando. Tava chuviscando. E aí deve ter sido, porque ficava aqui tanto de rádio. Mano. Num canto, assim, e vinha, na época, a Telemar punha o número, a rádio X. Sim, eles faziam... Marcava só e punha lá TX e RX, transmissão e retorno. E aí, alguém encostou, deve ter dado um prequeté ali. Mas, vou falar com você, rapaz. Mas Isso era AM ou foi já da não, AM, na né? FM. Na FM? Cara, a AM... O Velano era presidente do Alfenense na época, e a gente transmitia os jogos do Alfenense e viajava junto com a equipe do Alfenense. Ficava no mesmo Você tem hotel. noção, cara, a AM, como que... Futebol da hora, né, cara? O negócio da AM é tão interessante, mas tão interessante que às vezes você ouvia a Rádio Cultura de Alfenas aqui, lá na Argentina. A propagação à noite, à madrugada, tanto é que até hoje, agora acabou os AMs, né, infelizmente, mas você era obrigatoriamente, a partir das 9 horas, você tinha que diminuir a potência do seu transmissor. Senão chegava em lugar que não era pra chegar. Chegava depois, chegava e aí acontece, você baixava. Aí a Nacional de Brasília, que é uma puta de uma rádio, entrava aqui em Alfenas, entendeu? A Rádio Globo. À noite... Tanto que aqui na região, só para você ter uma base... falando de futebol, uma vez perguntaram para mim por que eu sou flamenguista. E perguntaram por que meu pai era flamenguista, sendo que a gente era mineiro. A gente aqui escutava a Globo do Rio de Janeiro.
Então, o futebol só aqui... Só passava Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, Flamengo... Então, pra você ver como que chegava aqui. Então, muita gente aqui em Minas, Juiz de Fora, muito... Aliás, é interessante isso aqui em Minas. Tem muito flamenguista, né? Eu sou cruzeirense, né? E eu acompanhava os jogos, não pegava, eu ficava pé da vida. Aí eu fiz uma antena externa. Peguei um arame, estiquei no corredor da casa da minha mãe lá, eu tinha um corredor grande, estiquei, puxei, e aí tinha um rádio sempre de madeira, valvulado. 4 faixas, eu punha lá, eu ouvi, não assisti, eu ouvi o jogo da final do Mundial, Cruzeiro e Bayern, lá na Alemanha, debaixo de neve. O Cruzeiro perdeu, lógico, né, pro Bayern, mas naquela época eu ouvi e me lembro disso até hoje, entendeu? E naquela época eu ainda não trabalhava com rádio, então, quer dizer, o rádio já tava. Eu lembro, cara, Você chegou a narrar futebol? Narrei. Narrou? Narrei. Fala um pouquinho aí. É muito difícil, assim, sem ter imagem é complicado. Nada, né? Mas eu sempre tinha vontade de narrar futebol. E na época o Velano não quis abrir espaço. Não é que não quis abrir, eu tinha. E o América estava começando a fazer alguma coisa. E aí aconteceu, o Ronaldo Luiz, você não fala com o Jota, arrenda o horário dele, e você transmite jogos do América, a gente dá um apoio, arruma um patrocínio e tal. Aí eu comprava horário e levava para fazer transmissão. Eu comecei a fazer. Aí o Zé de Souza falou assim, como você não narra futebol, vô? Aí eu falei assim, vou fazer. Aí eu ia lá pro Campo do América, na cabine, lá, pegava um gravadorzinho, ficava gravando pra treinar. Pra treinar, eu gravei um punhado de fita. Aí um dia que eu peguei, eu achei que essa foi melhor, levei pra ele ouvir. Aí ele gostou e eu peguei, comecei a narrar. Eu narrei e começou a dar audiência, porque o povo da cidade queria saber. Mas aí você tinha que decorar o nome dos caras pra você fazer uma fichinha, porque isso é uma curiosidade que eu tenho, né? O cara tá lá, cara. O cara fala o nome dos caras, e ele tá muito longe dos caras, né, cara? Você recebe antes, entendeu? Repórter de campo? Oi? Foi de campo ou de estúdio? Eu já fiz os dois. Os dois? Mas você, vamos supor, quando você vai transmitir o jogo, 1 hora, 1h30, o time já é obrigado a colocar na porta do vestiário a escalação. Certo. Mas basicamente, quando você vai transmitir o jogo, você acompanha a semana toda, já sabe mais ou menos quem que é ou quem que não é. Desculpe. Mas aí você vai vendo. O Alfenense, o América de Alfenense, é mais fácil você conhecer o pessoal. Todo mundo, Eu fazia reportagem de campo, eu fazia o dia do treino, eu sabia. Quando você pegava outro jogador, era complicado. Quando você pegava uma camisa que o número era difícil de ler, mais difícil ainda. Entendeu? Aí você tinha que ir no improviso, entendeu? Até hoje já acontece ano passado. Aí você não sabe o nome, partiu ponta direita. Exatamente. Vai no improvisation. E o cara do rádio não tá vendo quem você tá vendo, né? Então, pra ele, meu amigo, o que ele falou é verdade. O cara do Sport TV narrando futebol esses dias, no jogo, não lembro o jogo que foi, a gente tá vendo, a gente conhece o jogador, né? Era um jogo do Flamengo, inclusive. Ele confundiu o nome dos caras. Ele falou, fulano, não sei o quê. Mudou o nome do jogador. Tipo assim, né? Aí passou ele. A sorte que ele não deixou. Você tem que deixar. Se você realçar o erro... Se você for voltar, já é. Aí o erro aumenta, você se ferra. Erra, passa e aí começa a falar certo. Esse dia eu vi eu não sei fazer, mas achei super interessante um comediante da Globo. Como é que ele chama? Um altão... O Adnet? O Adnet? O Adnet? O Adnet. O que imita Galvão, ele imita o... Adnet, cara, é absurdo que ele imita Galvão. O Adnet foi fazer... foi o dia de um sorteio... Eu não sei se foi sorteio da Libertadores, alguma coisa. Foi num torneio importante que ele foi fazer o sorteio. E aí ele contou a história, como é que é a narração no futebol pelo rádio. Eu achei fantástico. Eu não sei fazer. Ele fala, vai lá, bola... Raspou o travessão. A bola passou 30 metros. Aí, cara, olha que delícia, cara. Você acabou de falar, raspou o travessão, velho. Eu já tô imaginando esse negócio mas, cara, acontecer. Sabe o que eu fazia quando era mais moleque? Eu via mais rádio, confesso, mas assim... Até porque não tinha tanta televisão, era só os jogos que tinha ali. Mas aí eu fazia o quê? Eu assistia o jogo e ouvia Deva Pascovitch, na CBN, eu lembro disso. Que inclusive morreu naquele acidente da Chapecoense, se eu não me engano. E eu ouvia muito o Deva, eu gostava dele narrando. E, cara, aí eu falava assim,
Mano, o Deva mentiu nessa aqui, velho. Porque, tipo assim, e partiu pra direita e não sei o que lá, e vai chegando na área. Meu, o cara tava entre a linha do meio de campo e a área, sabe? E tá partindo, mas ele tem que transmitir porque o cara não tá vendo. Tem que Então passar ele tem que emoção. dar essa emoção, né? É muito louco, cara. E o cara vai narrar o mesmo lance. O mesmo lance e Tocou o cara pra da TV fulano. tá lá, tá indo pela direita, tá indo, não sabe se vai para, se não vai, e ele tá É. longe, pra boa. Pegou a bola, chutou. Longe. Longe. É muito Ele legal, ele cara. tira a magia. Se você pegar um jogo de televisão, acompanhar, se é pra tirar o volume e botar um rádio, É o que eu faço. é a coisa mais É gostosa uma do mundo. delícia, cara, é uma delícia. Você- É que às vezes dá um problema de delay, né? Dependendo daí fica meio Não, mas fora. aí Vai você não quando chama, só você não chamar o delay pra ir na tua casa. Você- Deixa o delay fora. né? O delay é um saco, viu, velho? O delay Cara, é Em mas chato. geral não rádio- gosta do delay, não. Rádio sempre, eu gosto demais. Eu penso o seguinte, novela mesmo de rádio, né? Antigamente, cara, Aqui, que ó. louco, cara. A gente fazia a Rádio Cultura. Sonoplastia daquilo. Exatamente. A Rádio Cultura fazia. Deixa eu contar uma história pra vocês que interessante. A Rádio Cultura fazia toda a Semana Santa a Paixão de Cristo. E acontece o seguinte, a Rádio Cultura não tinha estúdio de gravação. Ah, é? Aí você pergunta, como é que gravava o programa do final de semana? Como é que gravava essas radionovelas que a gente fazia lá? Você imagina como fazia? Você tem ideia, não? A gente tinha duas opções. Não tem a gente, estúdio, vai num não tinha estúdio de gravação. gravadorzinho, A gente não cara, tinha como? estúdio de gravação, só tinha o estúdio principal. Não Que tinha tava como. online, Você tava é. online, que tava ao vivo. Tava o tempo rolando todo, e como é que... Aí só tinha uma opção, você tinha duas opções. Na hora da Voz do Brasil, você jampeava a Voz do Brasil direto o som do transmissor e você desligava o cabo que O sai seu do transmissor sinal. pro que vai para lá e você usa o estúdio normal sem estar interferindo no ar. Ou como a gente fazia na Semana Santa. A gente fazia a Rádio Cultura, trabalhava até às 10 da noite. Só até às 10. Dava 10 horas, ele lá desligava o botãozinho, tirava o transmissor do ar. Ficava mudo? O transmissor desligava. Aí o estúdio estava ali, a gente usava e gravava. 10 horas da noite. E a gente ia. E aí não tinha, igual tem hoje, tem efeito. Você usa efeito do computador, você faz o que você quiser. É. A gente fazia, ó, pra ele levava um serrote desse tamanho Pra fazer fazer o relâmpago. relâmpago. Entra Valdinei. 2 cocos fazendo um trote do cavalo. Cara, é muito louco, né? É verdade. É muito louco. E tipo assim, se o cara do coco errar, você tinha que começar a história de novo, porque não tinha esse negócio de edição, não é mesmo, velho? Não tinha edição. Ou era mano. bom ou não era, Ou mesmo. era- Às vezes eu brincava com ele, a gente falava assim, ó, vai fazer um pé de valsa na hora que o cavalo entrar, não, você tem que ver o trote. Muito da hora, cara. É muita Pô, é Falar história. de Soprelini, cara. Ó, pra você ver, O nossa, Aprelino Soprelini. fazia. Caraca, velho, Soprelini enfiava pro meio dos brejos pra arrumar aquelas torres da Rádio Cultura, né, cara? Eu cheguei a ganhar muito com ele. Quando eu fazia transmissão de jogo pela coisa, a rádio tava com problema, eu pegava e ia levar lá para botar o transmissor no ar, lá no Brejão, lá no Santos Reis, né? Hoje não precisa Santos mais Reis. disso, até que foi lá para Ipanema, né? É. Mas na época era lá no Quebreja. Eu até comentei, gente, é um absurdo eles não terem guardado esses transmissores antigos da Rádio Essas Cultura. relíquias, né? Serve, dá pra fazer um museu, né, cara? Exatamente, já tinha um lá É. que era antigo, já estava parado, obsoleto. E estava acabando. Então, você chegou aí lá na casinha do Santos Reis, não? Cheguei. Porque porão tudo madeira furada, aquela coisa rato pra tu contar lá. Nós chegamos a achar uma cascavelzona, É, a mas coisa é. mais linda do mundo. Elas apareciam mesmo. Né? E aí tinha aqueles equipamentos. E as cartucheiras que usa hoje não usa mais, tinha muito. Eu fiquei sabendo que está guardado num depósito lá na Unifenas. Eu cheguei a mandar um ofício para Larissa pedindo que ela me doasse uma das cartucheiras, que na época tinha 6 ou 7, para deixar no lugar, para o pessoal precisava ver o que é isso, cartucheira. Acho que cartucheira era uma espingarda. já é uma arma, Era né? uma Já arma. vi isso, é. E não era cartucheira, era um aparelho que tocava um cartucho, Coisa mais. né? E na época que o nosso não tinha como comprar cartucho já no tempo certinho no comercial, o comercial em capital tudo é 30 segundos. Para nós que sempre dá um jeitinho, toca 40, 35. Passa sempre. E aí eu achei uma forma de fazer o cartucho. Eu bolei. Meu pai tinha uma maquininha de esmeril. Eu contava as voltas, pegava a fita virgem de rolo, gravador de rolo, contava as voltas, colava, tinha editor de fita, montava o cartucho. Você quer um cartucho de quantos segundos? 45 segundos. Tá aqui, 45 Você segundos. fazia a emenda. Fazia, pô, você vai lá gravar, tava os 45 certinho. Eu fiz isso muito tempo, aí depois parou de usar o cartucho, Foi pro digital. aí foi para tudo digital. Cara, Hoje é muito bom, hoje é muito fácil. Hoje você faz rádio como você quer.
Né? Tem programa usar pra criatividade. tudo. Você pode usar criatividade, você tem N coisas de efeitos. Eu brinco muito no sábado mais lá. Eu boto efeitos do Zezinho, eu boto o Zezinho Gasolina falando, boto o Xaropim. Rapaz! Aquela coisa toda, assim, entendeu? Boto barulho de pinico. Eu faço. Mas e outra, né, gente? Por exemplo, a Rádio Fama é um puta de um estúdio moderno, bonito. Ela né? tá bem montada. Mas o que vocês faziam antes, cara, era. Pra vocês terem noção. Ele trabalhava, não falando mal, era a época. Trabalhava, não era numa cadeira assim. Capaz. Era uma cadeira daquelas verdinhas de escola. Verdade. Caraca, né? É verdade. Daquelas cadeirinhas. A mesa... conforto, não. Hã? Não tinha conforto, não, cara. A mesa era aquela mesa verde com computador. Até quando começou a ter computador, né? Era aqueles computadorzão das antigas. Quadrado. Cara, fone de ouvido era um que servia pra todos os locutores. Né? Os ouvidinhos do caboclo tava surgindo de cera, era passar pro outro. Tinha a questão também do... A gente usava na Rádio Atenas, quando ela começou, o toca-disco Technics, para dar qualidade para tocar o vinil. E tinha o discotecário. A função do discotecário era pegar o disco depois de cada programa, limpar cada disco, botar na capa e botar na prateleira. E aí... Cara, como é que chama mesmo? Eu acho Amélio. Amélio, isso. E aí você tinha a agulha, quebrava a agulha muito. Aí até com um ponto de o velão queimou. Faz o seguinte, Walter Melo, compra um jogo de agulha e cada um fica com a sua. Vamos ver quem que tá quebrando a agulha. Porque feio não tem pai, ninguém assumia, não é? Aí fez isso. Eu ia entrar, o outro saía lá, tirava a cápsula toda com a agulha, eu punha que eu tava comigo e a gente trabalhava. Parou de quebrar a agulha. Parou de quebrar. Quando você fazia o rádio, você tinha a sua mesa de som na frente ou tinha um sonoplasta para fazer para você? Eu sempre fui sonoplasta e depois eu fiquei fazendo os dois. Tá, então, enquanto você faz o programa, o locutor, você também opera a mesa. Sim, eu nunca gostei de ter um cara lá, né? Não bate a cabeça. Não bate, É muito o tesão mesmo é fazer a rádio. Fazer a rádio era desse jeito, jeito, sabe o que cara. você já vai pensar em falar, você já joga um trem ali na hora e... Né? Hoje aconteceu isso. Eu tenho uma cliente, posso falar? É a Ilo Salmark Shop, está fazendo 33 anos, da família Bernardes, e ela sempre fez negócio de emoção, de presente, cartões, hoje não usa mais cartão, né? E aí eu tava faltando 30 segundos para acabar o break comercial, eu falei, pô, não vou entrar falando de emoção sem uma trilha que dê emoção. O que eu vou fazer com isso aqui? Na hora veio a música do Lionel Rich, Hello. Aí eu cliquei lá no computador, ela abriu lá, eu puxei, acabou a coisa da vinheta, eu entrei com a música, aquela entradinha dela, fui falando no mesmo ritmo quase da voz dele, aí depois foi dando um crescente, falando assim, e quando você quer emoção, tal. Então, aí você... É mais fácil você criar, você pensar e fazer o que você quer. Executar, né? Porque você é o sonoplasta. Eu falei assim, prepara a música romântica que eu quero falar. Eu falei, mas que música romântica? O que eu vou pôr? Quando é que eu abaixo, quando eu aumento? Nós sempre falamos aí agora nesse papo que nós estamos conversando, questão de estar sempre atualizado. E assim, cara, você pode ter a idade que for, rádio não adianta, você tem que todo dia pensar numa coisa para fazer diferente. Tem. Eu, tipo assim, eu chego na rádio cedo. Eu preparo a minha abertura, que eu faço a minha abertura diária, procuro horóscopo, já deixo tudo pronto. E meia hora antes de entrar pro ar, eu já vou imaginando que eu vou fazer ali na frente. Entendeu? Como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer. Apesar que a minha função, às vezes, tem dia que não dá tempo. O telefone fica tocando, tem que dar atenção. Mas eu procuro me concentrar no que eu faço. Eu falo sempre isso. Eu sempre brigo com o pessoal lá da rádio. Você tem que ser quase perfeito no ar. Você não pode, tipo assim, um break comercial acabar a música e já entrar no break. Você mata a rádio. A música, acabou a música, você tem que estar ali para você falar, nem que se for uma hora certa. Olha, Rádio Fama, 10h30. Você ouviu tal música e tal. E aí você dá o gancho pro comercial entrar. Tem que ter um link, né, você cara? Tem que ter. O cara corta o negócio no seco lá, mano. Eu falo isso, Ou quando volta do break é aquele... O cara não fala, demora, né? Não vem na... Às vezes esquece, põe vinheta pra rodar, pra falar, deixa engatilhado, deixa no automático. Eu já não gosto de tomar no automático, porque o automático já tem essa questão de poder te pegar. Essa fragilidade do rádio. Que se você deixa no automático, vamos supor, já aconteceu comigo, né? Eu botei no automático dia, botou lá e ficou sábado mais. Porque são vinhetinhas curtas que eu uso quando o ouvinte entra no ar. Aí ficou no loop. Porque o ouvinte, quando entra no ar, ele pede a música, a música tal, vai pra fulano, tal.
Aí eu falo, senhor Alisson, obrigado pela participação. Aí em Alfenas o sábado é? Aí ele entra. Sábado mais. Aí eu boto a netinha. Sábado mais e entra com a música que pediu, entendeu? Então, se você deixa assim, a coisa vai saindo uma atrás da outra. Você tem que ter atenção. Você tá ali, naquelas 3 ou 4 horas que você tá fazendo, você tá por conta de fazer aquilo ali. Então, concentra naquilo. O celular eu deixo ali porque eu preciso ter ele ali pra alguma coisa. Eu puxo fofoca da Janete, eu puxo as coisas por ele. Mas, Mas... cara, a gente tá falando de rádio. É que assim, hoje os jovens usam a rádio pra fazer efeito sonoro. Não é verdade? Hoje aquela galera radialista nova, locutor novo, ele já... Sabe, o cara... Não é o estilo seu. Não é... Eu vou dar um exemplo, cara. Quem eu era apaixonado, cara, o Guido Ribeiro. Cara, Guido Ribeiro, cara, a locução dele, o estilo dele, cara. Ele tinha uns chavões muito específicos, rádio... música, entretenimento, cultura, quem tem um minúsculo rádio tem a maior discoteca do mundo. Exato. Aí ele falava coisas assim que... Como é que ele falava? Alô, Brasil? Alô, Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Boa noite, Japão. Sabe, cara? Mas tem sempre um jargãozinho. Pensa um senhorzinho do cabelo branco, entendeu? Cara, ele ia lá na... Cara, mas ele fazia ele tinha um amor. De cultura, assim, amor mas mesmo. a rádio é amor, cara. Ele falava... Não tem jeito. A gente sentia nele... E ele contava com a gente tá fazendo falta no rádio. Tá fazendo, com toda certeza. Tá fazendo muita falta. Ô Luiz, e quais são os seus planos aí? O que você pensa aí pro futuro? Que você é um cara, como você falou, né? Com espírito jovem, né, filho? Eu espero viver uns 150 anos, mais ou menos. Cara, eu não sei, que Deus me dê vida pra fazer mais rádio. O que eu sempre fiz. Eu formei em prótese dentária. Tudo a ver, cara. Eu acho que ficou você como protético, você foi um bom locutor mesmo, cara. Deus põe as coisas, a gente sabe, né, o caminho. Mas eu formei na primeira turma de prótese Colégio Atenas, montei o laboratório, estava trabalhando, até estava indo bem. E aí o Velano chegou e falou, Luiz, eu preciso de alguém para mexer com a parte comercial da rádio, você não quer pegar? Aí eu brinquei com ele, se a comissão for boa, eu vou. Aí ele falou, vai trabalhando que a gente conversa. Aí eu resolvi, larguei, fui... Não me arrependo, não. Talvez, como é que chamava a tua agência? Hã? Como é que chamava a tua agência mesmo? Na época que o Velano fez gente, eu criei a Atenas Promoções e Publicidades. Isso, era... A APP. Depois ele... Foi logo depois que você fechou lá que eu fui ou não? Passou um tempo? Mais ou menos depois, né? Era em frente ali. Era em frente à rádio ali. Ele tinha dele, eu falei assim, o cara foi embora, eu vou lá, né, velho? E ficamos um tempão. Você ficou lá? Eu fiquei um tempão lá. Eu não lembro. Mas eu montei, porque por questão... De problemas trabalhistas, que ele achou melhor fazer isso, né? Hoje é mais fácil, você tem um PJ, você desvincula, né, trabalhista, é mais fácil. Mas é complicado, né? É complicado e é bom. Vamos falar coisa boa. Com certeza. O que é coisa boa pra vocês? Coisa boa? Ouvir rádio. Ouvir rádio. Falar em coisa boa. Bom programa de rádio, cara. Falar em bom programa de rádio. Um cara de podcast ainda, acho que daí o negócio fica top, hein? São duas coisas importantes de falar. Esse mês de setembro é um mês da rádio, né? Acho que é 21, 22 dias do rádio, coisa assim. 21, 22 começa a primavera, alguma coisa assim. E a ESP, junto com a Mirt, lançou uma campanha de valorização do rádio que eu achei super interessante. Depois vou até te mandar tem material gráfico, tem vídeo, que ele fala o que o rádio fala, que o rádio é. É que eu não tenho como botar aqui tá no meu celular para mostrar para vocês ali. Mas é interessante. O cara começa a contar uma piada, tipo assim, lá no altar, e usando palavras difíceis. Entendeu? Aí o que quer dizer? O rádio é tudo isso. Aí fala, o rádio é podcast, o rádio é sei o quê, usando palavras difíceis, o rádio é, entendeu? Aí a rádio assina. E eu achei interessante essa campanha, porque justamente isso, o rádio é tudo isso. Tudo isso. Ela é informação, ela é... Ela é tudo, cara. Se você pegar o podcast, que hoje é um tipo de mídia, né? Uma forma de comunicar que estourou, o podcast veio do rádio. Literalmente. Tanto que é podcast, não tinha vídeo. É podcast, você ouvia. É que agora a febre é o que a gente está fazendo. A pioneira aqui né? Foi Mas a Jovem Pan, né? rádio. Foi Foi a Jovem Pan. Falar nisso, Cruzebeck.
Crazebeck, Casabeck. o horário tá aí certinho? Só não fica aqui até amanhã de manhã, hein? Ó, Fala. vamos falar uma coisa aqui bem massa. Seguinte, gente, nós estamos aqui proseando, mas nós já faz antes do programa, 1 hora antes, nós começamos a prosear. E, gente, vai vir uma coisa muito massa aí. Vocês ficam ativos, tá? Só pra relembrar aí, vai ter possibilidade de vocês rever agora e ver a turma aqui da Rádio Fama tão logo, né? Nós vamos voltar com o Pinel aí, se Deus quiser, né? Aguarde Pinel, Made Amplitude. Aí, ó. Aí. Viu? É isso aí, ó, gente. Vamos fazer um negócio bem massa. Eu acho que Não, nós massa vamos... não, porque massa é do Ratinho. Você tem uma cara de ratinho, cara. velho? Hã? Você tá com uma cara de ratinho com esse cabelo teu dividido no meio? Ah, não, acho que é por causa do nariz. Filho da mãe. Olha, eu ia falar uma coisa aqui. Eu ia mandar ele tomar no... Mas não vou, não. Você ia ou você tá pensando em mandar Se ele? você pôr um bigodinho, velho, eu falo pra você, você pode ir lá e pegar o salário. Ratinho, a cara que tá... como é que chama aquele negócio que fugiu, não saiu agora? Caricatura? Caricatura que ele fez lá no Instagram dele, o short aí. É igualzinho. Mas falar em coisa, não sei se vocês lembram do Djalma Jorge. Não é possível que você não lembra do Djalma Jorge. Não, ele tem que lembrar, não é daqui? O Ronald, o Dr. Ronald, da Unifenas. Certo. Quando eu trabalhava lá... Djalma, o Jorge. O Djalma Jorge foi um dos pioneiros do humor no rádio. Sim. E quem fazia Djalma Jorge? Tutinha, Jovem Pan, que sempre starta as coisas de novidade. Ele fazia um programa que era todo atrapalhado. E tem muita gente que já tentou fazer, copiar, ele falava as coisas erradas. Djalma ali, Jorge Show, chamava o programa dele. E ele fazia tradução, cara. As traduções dele eram fantásticas. A gente subia no prédio, o Rony morava aqui no prédio na Francisco Mariano, no último andar. Ele botou uma antena, a gente ia para lá para ouvir rádio, a gente conseguia pegar a Jovem Pan, não sei da onde, para poder ouvir o Djalma Jorge. Ele tinha N fitas gravadas, eu encontrei com ele, eu falei, cadê as fitas que eu queria ouvir, né? Perdi tudo, meu pai morreu, jogou fora, não sei o quê. O cara era fantástico, mas pensa no cara. Saiu um cara tentando imitar ele aí, aquele que pôs uns dentão para fora, que parece o Zé da Tchana lá. Sei. Ele tentou fazer um igual, mas não consegue fazer. Igual o Djalma Jorge, ele fazia... Você pensa num programa da Jovem Pan, feito por um locutor maluco, Djalma Jorge, feito por um cara maluco, e ele fazia traduções nada a ver. Tipo, não traduzia. Não, ele traduzia nada a ver. Traduzia do jeito dele, né? Tipo assim, a moça fala, hello, ele falou, hello, não hello, bateu mesmo. Coisa assim. E tem que ter muito criativo, ele né, era, cara? Porque daí era cara... fantástico. Legal, né? Nossa, já passou muita gente. Aqui, agora eu tô lembrando. Já passou muita gente boa. Muita gente boa nesse mundo do rádio, cara. Passou. A gente brinca tudo, mas eu tive bons professores na época da Rádio Cultura. Eu trabalhei com o Guido lá, trabalhei com o J. Souza, Sebastião Meira, o Zé Maria. São pessoas que passaram pelo rádio, que tinham paixão pelo rádio. Sim. Não tanto com questões por salário. Entendeu? Por amor mesmo. Por amor. O Apreline mesmo. Era um. Eu, por exemplo, eu trabalhei com o Apreline muito tempo. E, cara, ele já não precisava mais. Ele já era... fazia uns 30 anos que ele já era aposentado. E ele ia lá toda manhã. Ele tava lá firme. Ele ficava lá com aquela roupinha dele. Com aquela roupinha dele de camisa socialzinha. Todo aquele jeitão dele. Porque meu pai fez rádio 20 anos. Acho que mais até. Qual fábrica ele trabalhou? Não, meu pai era numa rádio evangélica. Não, você falou que ele fez rádio, às vezes ele trabalhou. Qual fábrica que ele trabalhou? Ele não pescou, né? Aqui, Mas, gente. cara, não ganhava nada, filho. Pelo contrário. Ia lá e fazia o programa eu falo o seguinte, rádio hoje não dá camisa. Tipo assim, eu me aposentei em rádio já, mas o salário de rádio... Infelizmente não dá. Ou você faz alguma coisa agregado a isso. Ou continua. Publicidade. Ou no caso, você faz outras coisas à noite. Às vezes, né? Tem que complementar a renda. É lógico, né? A gente vive disso. Na hora que eu fui beber ainda. Olha, você sabe, né? Eu me moro numa kitnet. Eu tenho um Cevette. Sou amiga da Margarete. Nós jogamos basquete. Meu nome é Janete. Meu nome é Janete e eu faço um bolinho de fubá pra você.
Gente, essa é pra ficar show na conversa. Ó, vocês que estão ouvindo a gente aí agora, assistindo a gente, fiquem atentos que esse cara vai estar aqui toda semana de volta, hein? Vocês vão curtir, vai lá, dar bom isso, hein? E pra alertá-los, esse é o nosso último programa das 19h30 de quinta-feira. Verdade. A partir de agora... Atenção, hein? Atenção, hein? Nós vamos estar num horário mais nobre. Nós vamos estar num horário a partir das 3 horas da tarde, toda quarta-feira. Esse é o nosso último programa. Despedimos da noite, né? Pra gente começar o horário do dia aí, pra entrar nos computadorzinhos. O patrão vai ficar tudo doido com nós agora. Vai, mas... Vai. Você sabe que o Café com Nós, das 8 às 8h30. Então, como você já viu, teve uma vez um construtor que chegou e falou pra mim assim: Luiz Roberto, ou você paga o dia dos pedreiros, ou você tira o programa do ar. Dando prejuízo pros construtores. Por quê? Os caras chegam pra trabalhar às 7 horas. Dá 8 horas eles param. Aí eu chego e falo: coisa não parar, não, vamos escutar o Café com Nós aqui, depois a gente continua. Depois já paga meia hora depois das 4. É isso mesmo, né? Juro por Deus. Que da Luiz, hora. é incrível. Eles pedem pra parar. Eles estão trabalhando, eles pedem pra parar. E aí eu tava comentando sobre o TED, é outro tipo de perfil de público que sempre houve. Pedreiro, pessoal que mexe com obra, eles são muito fiéis ao rádio. Eles deixam o radinho pendurado Sim. na obra e trabalham. Eu tenho um amigo também que é mecânico lá em Varginha. Ele falou: Luiz, o rádio meu, eu já quebrei o botão, deixei ele ali pra ninguém tirar da Rádio Fama. Fica pendurado ali. Então, pessoal, por isso que eu falo que o rádio não vai acabar, porque por isso que tem esse tipo de público que vai sempre consumir o rádio. E outra coisa, o pessoal que está no sítio, na roça, eles ainda não estão chegados ainda com a internet, uma coisa. Eles gostam ainda do rádio. Eles gostam de acordar cedo com o rádio despertando. Eles, à noite, eles gostam de ficar, né, ouvindo os grilos cantando e ouvindo a rádio, aquela coisa toda dentro nostálgica do rádio. Sim. Então sempre vai ter. Mano, vai. Cara, e teve muita coisa massa. Se for pra gente falar, nós vamos ter papo. Se você falar massa de novo, eu vou embora. Teve muita coisa... De novo? Não é porque o massa é do rádio do Ratinho, cara. Ó, eu vou abrir só porque já tá na hora de nós falar tchau, mas... Você lembra do Espião 105? Lembro. Olha que jeito. Eu fiz muito isso. Porque, na verdade, agora nós estamos falando só de ouvinte, né? Mas nós tinha que pensar na parte comercial também, né? Que ideia fantástica aquela, né, cara? Foi boa. Espião 105 era... A gente saía, né? O Lio Fonseca muitas vezes vestido, transvestido. Chegava na loja tua lá. A gente avisava: você fica ligado ouvindo a rádio. Se a gente flagrar você ouvindo a rádio, você vai ganhar um mês de propaganda, cara. Olha que da hora. Fragou? Você fragou, né? Fragou. Entendeu? E a gente fazia isso, e era bom, dava um ibope legal. Dava, cara, até porque aí o cara começava a pôr a rádio no ar e esperava porque vai aparecer, que ele vai passar. Então, quando você passava nos lugares, tava todo mundo escutando 105 na época, né? E semana passada aconteceu uma coisa assim super legal, que mostra assim, a força do rádio. Eu estava entrevistando a doutora Mariângela, eu sempre Mariane, lá da Oral Plat, no podcast que a gente faz. E aí ela falou: Luiz, eu trouxe um abraço para você. Ela falou: você trouxe um abraço? Eu trouxe. Ela falou o nome, Dona Nicinha. A da Dona Nicinha mora lá perto do Corpo de Bombeiro, em Alfenas. Ela foi lá na Oral Platino, porque ela ouviu a gente conversando aqui. Olha que da hora. Né? E aí eu falei: mas ela fez, o que ela foi? Eu falei: ela foi lá, que a gente tá falando sobre que você tem que trocar prótese, dentadura, você tem que estar trocando ela, que gasta, né? Aí ela foi lá. Aí ela falou assim: mas você não quer fazer uns implantes? Não, eu não tenho dinheiro para implante. Eu vim aqui porque o Luiz Roberto falou que é bom, eu vim cá fazer, eu quero fazer uma dentadura nova. Ela até falou que vai caprichar na dentadura dela, vai dar uma força para ela. E ela levou, ficou ouvindo lá, e mandar um abraço para ela. Se eu vou ouvir o rádio no próximo programa, eu quero que o Luiz Roberto receba o abraço. Olha que da hora. É muito louco. Então, isso, tipo assim, né? Ativa. Eu tenho anunciante que está comigo há muitos anos, que sempre me acompanha para onde que eu vou. Por questão disso, hoje o pessoal, o anunciante em si, ele quer retorno. E o locutor que consegue levar a credibilidade, que tem um nome, as pessoas vão ouvir. Com certeza. Por isso que é muito importante o locutor saber o que ele fala e como ele vai transmitir essa emoção. Exato. Porque impacta na parte comercial, não tem como. Você impacta na parte comercial e você
tem uma responsabilidade social. É. Se você chegar... Você é o influencer das antigas, cara. Mas porque se for pra ver, hoje é que o povo fica filmando lá, eu tô aqui na loja fulano de tal, mas esse brinquinho aqui é bonito. Você não, cara. Você já era já dessa época de ficar falando, de dar testemunhal ali mesmo, né? Falou, tem que passar lá no Bar do Zé. Você lembra do pré-checa aqui, Alfeno? Lembro. Pré-checa mesmo. Comi muita pré-checa. Ou você falava que ia lá no bar do pré-checa, o povo achava o seguinte, que você vai fazer pro lado de lá. Você é vazão, né? Mas aí lá ele tinha uma carninha boa, bem. Então, essa pegada do rádio, cara, você sentia vontade sem precisar de ver imagem, cara. Então, isso aí que é o massa. Tem muita coisa. Massa, terceira vez. Eu vou sair daqui. Vai mandar ele embora, mano? Você tá fazendo isso pra mim ir embora? Cruzebeck, meu filho. Mas é bom, né, rapaz? Bom demais. A questão, eu falei aqui sobre essa questão da importância, do que você fala é importante. Porque se você, mecanicamente, você tem um poder na mão. O microfone é uma arma muito forte. Muito. Verdade. Vou contar uma coisa que aconteceu hoje, depois, me lembra. Se você chegar todo dia na rádio, eu chego na rádio, na hora que eu fazer oração, eu falo assim, você tá com problema de saúde, você pode ser curado. Não sou eu, Luiz Roberto, que vai te curar. Não é Santo Expedito que vai te curar, é a tua fé. É um Deus que vai te curar. Nós estamos intercedendo. Quem vai te curar é a sua fé. Aí, se você chegar no cara e falar assim, tua vida não tá boa, cara. Tua vida não tá boa. Você vai acabar perdendo emprego. Tua mãe vai acabar te traindo. O cara vai entrar em parafuso. Ou você falar para ele assim, pega um revólver e dá um tiro na cabeça. Ele vai fazer. Cara, eu pego o horóscopo todo dia, eu vou contar uma revelação aqui que eu faço. Entendeu? Não é manipulação, eu acho que não. Eu pego o horóscopo para ler, então, signo por signo. Eu gosto de ler bem pausado, porque para as pessoas possam entender e muda algumas terminologias que eles colocam para falar na linguagem popular, para a pessoa entender. Mas tem dia que eu pego algum signo que está jogando o cara para baixo. Eu faço o inverso. Não que eu vou mudar, eu pego a concepção dele ali. Sim. Aí, tipo assim, eu falo assim, seu dia hoje vai ser ferrado, ou vai surgir uma fofoca, alguém vai descobrir um segredo teu, entendeu? Você abre o seu olho, você pode ser enganado. Se eu falar isso no cara, o cara fala... Mas aí, inverte isso aí pra nós ver. Aí eu inverto, eu falo assim, olha, hoje os astros indicam que você tem que ter um certo cuidado em tudo que você vai fazer. Preste atenção, não confie em qualquer um. Falsidade está em todo lugar. Fala assim, acabou. Entregou de outra forma. Eu entreguei de outra forma. Entendeu? Porque se você falar isso, você detona. Eu já acho que eu já falei isso aqui em algum podcast que a gente fez. Não lembro qual convidado, mas agora tem tudo a ver. Eu lembrei de uma história que rolou com meu pai, que ele tava... um programa, né? Era um programa de cristão. E foi um pouco antes dele fazer uma oração também. Tava tocando uma música, acho que era uma parte mais emotiva lá do programa dele. E ele atendia ligações também. Era tarde, acho que era 11 horas que terminava o programa. Aí um cara ligou pra ele, ele atendeu, o cara só falou assim pra ele: eu tô com uma arma na cabeça. Você vai decidir qual vai ser o futuro, se eu vou ter vida ou não. Você imagina, como você falou que isso aqui é uma arma. É uma arma. Aí eu lembro que meu pai tirou o programa do ar, pôs uma música e foi atender o cara no off pra conversar com o cara. E, mano, foi uma salvou luta, a vida cara. dele. E salvou a vida. Então, assim, o papel, né, que você, como locutor, como dirigindo um programa, um veículo de massa que você tem, tudo que você fala tem que tomar muito cuidado. Veículo de massa, não do massa. Perdoa essa. Essa aí foi a primeira que ligeira. você falou, né? Hoje aconteceu uma coisa que assim, se é um locutor menos conhecido, não fosse veaco, tinha caído. Tinha caído. O cara ligou. Pra mim, eu tinha acabado de fazer oração, coloquei o Clube do Rei, tava rodando. Eu toco 2 canções do Roberto. E o telefone tocou. Aí eu olhei o prefixo 67. Goiás, Goiânia. Eu fiquei assim, 67. Bom, na hora eu não atendi. Mas depois eu estava esperando o telefone de um empresário que a gente está comprando um estabilizador de regulagem de voltagem. Você pode ser ele. Aí na hora que tocou de novo eu atendi. Aí o cara falou assim: cara, eu estou desesperado. Eu preciso falar com você. Você pode me dar atenção? O que foi? Me põe no ar, pelo amor de Deus. Pera aí, põe no ar para quê? É que aconteceu um acidente
grave, aqui na divisa de Minas, Goiás, sei o quê. E morreu a família daí de Fama, morreu o pai e a mãe. Só ficou a menina. Você me põe no ar, porque eu não tenho condição de pagar despesa para mandar os corpos para ir para Fama. E a menina também. Ela tem que vir amparar alguém da família. Então preciso falar, me põe no ar. Eu falei, escuta, eu não vi nenhum acidente. Vamos fazer o seguinte. Eu vou apurar essa história, você me retorna em 10 minutos. Tô te esperando até agora. Mas se é um cara que não coisa, ele bota o cara no ar, bota no ar, o cara fala assim, pô, não sei o quê. O jeito que ele falou pra mim, chorando, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de quem puder doar, faz um pix, não sei o quê. O cara que tá ouvindo lá, ele vai fazer. Vai, porque o povo vai confiar, né? Aí depois isso é algum presídio, algum... Certinho, cara. O povo tá abusando. É um novo golpe que estão fazendo. Entendeu? Você tem que tomar cuidado. É uma responsabilidade, né, cara? Abrir microfone pra todo mundo. Você se abre pra todo mundo? Depende, amor. Pra você abriria a qualquer hora, amor. Quero essa barba esfregando minha nuca. Essa barba branca. Hein? É uma barbinha branca assim, outro nível. Eu vou fazer um bolinho de fubá pra você. O bolinho vai render hoje, hein? Galera, teve bom demais esse papo. Foi muito gostoso. Eu acho que o Krezebeck ali esqueceu, mas Quanto já passou, graças a Deus. Quase deu 2 horas já. Já? Olha que delícia. Krezebeck, aquele abraço pra você, viu? Ó, pra você ver, você deu 2 horas aqui, ué, de papo. Eu dou... Geral, aliás, posso fazer um merchan? Pode. Opa! Gente, é o seguinte... Aqui, ó, nessa câmera aqui. Nessa aqui. Essa aqui. Fecha em mim, amor. Fechou? Krezebeck. É o seguinte, eu tô na Governador Valadares todos os dias, de 19 às 24h30, na Mangueira. Sabe aquela mangueira no meio da avenida, lá em cima? Você vai virar que tem um J de Janete. Eu fico ali. Quando eu não me tô encostada na mangueira é porque eu estou em programa. Não de rádio, mas programa sexual. Eu faço, né? Eu tenho que comprar minhas carcinhas, né? Então passe por lá, viu, gente? Beijo. Krezebeck, vou fazer de graça pra você, viu, lindinho? Krezebeck. Por falar em propaganda, agora Luiz Roberto, quais são os seus horários pra nós divulgarmos? Na mesma câmera, mas agora não é mais a Janete. Vamos lá, convidando vocês para ouvirem, a gente está na Rádio Fama FM 97,9 e 107,1, as duas em cadeia com a mesma programação. Eu tô de 8 às 8h30, um programa de humor, que é o Café com Nós. Ouça, você vai morrer de rir. Ouça e veja, porque nós estamos ao vivo todo de manhã no Facebook da rádio. E depois de 8h30 até meio-dia, aí o Show da Manhã, um rádio revista no seu rádio, com informação, música, a Janete, principalmente muita música e muitos prêmios. A rádio é uma rádio que dá mais prêmios na região, somos nós. Todos os dias a gente sorteia pizza, lanche, o dia todo, cinema. Enfim, a gente tem prêmios, estamos com a promoção no ar que está dando um Pix de R$500. Você quer que eu ponha Pix na sua conta? Danadinho, você piscou, hein? Voltou. Então, tem a promoção do Pix, a gente tem outras promoções. Eu sempre mantenho promoção no rádio, porque o ouvinte envolve de uma forma que, né, a gente fica feliz em poder... Você prefere promoção ou promocinha? Eu prefiro com mocinha, né? Né, Rafinha? Ela só ri, né? A Rafa dá risada. Tanto é que ela é 20 anos mais nova do que eu. Porque bobo, né? Sou bobo. Gente, obrigado. Muito obrigado. O nosso... como é que é? Krezebeck, isso, a nossa Krezebeck, né? O Krezebeck tá lá olhando pra nós. Você sabe a história do Krezebeck? Você sabe o que é Krezebeck? O Krezebeck é o do Mamonas Assassino, né? Ele chama, alô, Krezebeck. Eu, pra terminar, eu vou cantar a música do Sabão Cracrá pra vocês aí, em espanhol. Minha nossa. Luiz Roberto, esse cara fera, foi um bate-papo bom demais. Desculpa ter tomado tempo aí. Nossa senhora, inclusive você divulga lá na rádio. Vou divulgar. Você vai estar aqui. É na quinta-feira, dia 7 de setembro, feriado. Isso. 19h30. Você fragou o podcast. Ai, gente, você vai fragar eu lá? Vai fragar você. Krezebeck vai filmar eu lá. Krezebeck tá, ó, a Janete apaixonou no Krezebeck. Sabe o que é? Adoro o leitinho.
gente, falando sério agora, obrigado. Quero agradecer aí de coração você, Guto. Obrigado, Alisson, que é um cara que eu admiro. Pô, agradeço. Entendeu? A gente teve lados opostos, mas eu sempre respeitei muito o teu trabalho. Eu acompanhei o que você estava fazendo. Que joia. Eu também, com certeza. Como é que chamou lá? O Romulo Arantes. Romulo Arantes Nascimento também não apareceu por aqui, mas um abraço para ele. Um abraço a todo mundo, ao Cruzebeck. Breve, hein? Breve aqui, hein? Breve, hein? Pinel. É a novidade, aguarde. Aguarde. Pinel com amplitude Gente, valeu, muito galera. obrigado. Abraço. Tchau, obrigado. Valeu. Até mais. Sem Frango Podcast.